Capítulo 31. Greta, alheia a tudo o que se passava com Arthur, sofria seu drama pessoal. Mauro a espancara com incomum violência, cortando seu pescoço e seu rosto em diversos lugares com a fivela do cinto, por pouco não atingindo seus olhos. Ela não sabia o que lhe doía mais, se a dor das chibatadas ou se a humilhação a que se via submetida por ter levado uma surra daquelas. Quando deram entrada na emergência do hospital, Greta foi imediatamente levada para uma sala, onde lhe foram ministrados os primeiros socorros. O doutor costurou seu rosto e pescoço seriamente atingidos pelos golpes, e deixou-a em observação para ver suas feridas, para ver se não ia inflamar. Greta levou várias injeções e ficou no soro por muitos dias, findos dos quais foi liberada para voltar para casa. Rosto e pescoço cheios de cicatrizes, Greta chorava desconsolada, agarrada ao braço de Diniz, que lhe parecia agora um anjo salvador. Eunice também foi maravilhosa e ficara ao lado dela durante todo o período em que estivera internada, e só não dormia no hospital porque não eram admitidos acompanhantes na enfermaria. Logo ela voltou e foi conduzida ao seu quarto para descansar. Não se sentia com ânimo de falar com ninguém, sabia que estava com o rosto deformado. O médico lhe dissera que ela poderia tentar uma cirurgia plástica, mas onde arranjaria dinheiro? Aquelas operações eram caras e ela não tinha tanto dinheiro assim. A primeira coisa que perguntou quando entrou foi se Arthur havia procurado, mas Valente não disse nada. Depois de acomodada, ele esperou até que ela adormecesse e só então chamou Diniz. Ainda não haviam conversado depois do ocorrido e ele não podia mais esperar. Diniz seguiu o amigo em silêncio até o escritório. Entrou atrás dele, fechou a porta com cuidado, e assim que Valente se voltou para ele, começou a falar aos borbotões, colocando em suas palavras toda a angústia que há muito dominava o seu coração. Ouça, Valente, já sei o que vai me dizer. Sei que não fui sincero nem leal, que não confiei em você e quase o arruinei. Não vou me desculpar pelos meus atos, porque não há o que dizer. Que desculpas poderei arranjar para justificar tudo o que fiz? Nenhuma. Mas apenas peço que me compreenda. Fiz o que fiz por amor a Greta. Por mais que queira, não posso deixar de amá-la. E por ela sou e serei capaz de tudo. Eu a amo imensamente. Jamais pensei em amar outra mulher assim. Sei que meu comportamento com Soraya também foi horrível. Eu a enganei e a fiz pensar que gostava dela. Nada justifica essa minha atitude vil. Mas o homem tem dessas coisas. A gente vai se envolvendo e quando se dá conta já fez as maiores loucuras em seu nome. E foi isso que fiz. Fui um louco, bem sei. Mas não posso fingir que não sinto nada por Greta. Ela mexe comigo, me consome, me abala, faz-me sentir um garotinho tolo, inexperiente, diante do seu primeiro amor. Não me culpe, Valente, é só o que peço. Sua amizade é por demais valiosa para mim, mas o amor por Greta me deixou cega e imprudente. Contudo, se você não me quiser mais como sócio e amigo, vou compreender. Eu coloquei nosso negócio em risco. Agi feito um idiota, arriscando perder tudo porque batalhamos durante todos esses anos. Sei que não podia ter feito isso com você. Não foi justo. Afinal, você não tinha nada a ver com a minha paixão, nem com o desprezo de Greta. Por isso, se você quiser, estou disposto a passar minhas cotas na sociedade para você. Apenas lhe peço que me deixe o mínimo para recomeçar em algum lugar. O resto, deixo tudo para você. Valente escutava-o sem dizer nada, por vezes se esforçando para não deixar as lágrimas caírem. Ao final, vendo-o afundar o rosto entre as mãos e soluçar feito uma criança, não conseguiu mais se conter. Aproximou-se do outro vagarosamente e pousou a mão em seu ombro, falando com profunda emoção. Meu amigo, mais do que uma sociedade, construímos uma sólida amizade. E creio que em nosso negócio não temos mais nada que nos orgulhar. O que foi que fizemos de útil para as pessoas? Nada. Os advogados dizem que a prostituição é um mal necessário, arriscou. Sem prestar atenção à sua interrupção, Valente continuou em suas colocações. Não fizemos nada que pudéssemos nos orgulhar, nada que pudéssemos exibir aos nossos filhos e dizer: vejam o quanto contribuímos para o bem-estar e o desenvolvimento da sociedade. A prostituição é um mal necessário? Pode até ser. Mas por que tivemos que ser nós os instrumentos desse mal? Por que está falando assim, Valente? Interveio Diniz, boquiaberto. Por que esse drama de consciência justo agora?
Andei pensando. O que aconteceu a Greta foi muito grave e ela poderia ter ficado cega ou até perdido a vida. Mauro se tornaria um criminoso e nós acabaríamos nos tornando cúmplices disso e de outros assassinatos. Nós? O que deu em você, Valente? Ficou maluco, é? Não, meu amigo, não fiquei. Apenas refleti muito em nossas atitudes. Não acho que tenhamos sido nenhum exemplo de virtude. Vivemos da exploração de mulheres carentes e abandonadas. Recebemos o dinheiro que os homens pagam para se divertir com seus corpos. Onde está a dignidade em tudo isso? Não sei. Talvez no fato de sermos homens bons, justos, honestos, companheiros. Nunca maltratamos ninguém e por outro lado, fizemos dinheiro com o corpo das meninas que bateram à nossa porta. Por outro, salvamos muitas delas da miséria e até do suicídio. Quantas não chegaram aqui desesperadas, pensando em tirar a própria vida, abandonadas pelas famílias sem ter para onde ir? Greta mesmo foi uma delas. E Eunice? O que teria sido dela se você não tivesse aparecido naquela noite e impedido que o marido a matasse? Valente olhou em dúvida e considerou. Isso não exclui o fato de que nós a usamos. E elas a nós. Acho que devemos encarar as coisas pelos outros lados. O nosso trabalho não é dos mais dignos e honestos. Muito bem, mas o que fazemos por essas moças não conta? Será que não tem nenhum valor o fato de termos lhe dado abrigo, dinheiro e muito mais do que isso, uma verdadeira família? Não estou entendendo você, Valente. Sempre foi o primeiro a valorizar o nosso trabalho. Pensei que tivesse aborrecido comigo e tivesse me chamado aqui para dizer que não queria mais ser meu sócio. Mas, ao invés disso, você me vem com essa conversa moralista e filosófica. Por quê? Andei pensando, já disse. Quanto a desfazer nossa sociedade, foi o que mais tomou meus pensamentos. É claro que a princípio fiquei chateado com o que você fez, mas depois caí em mim. Você se apaixonou por Greta. Não é nada demais. Acontece todos os dias. Até comigo aconteceu. Com você? Mas como? Nunca me disse nada? Porque estava vidrada no sucesso do nosso estabelecimento. Quando a esfinge começou a jorrar dinheiro, fiquei fascinada e só pensei que poderíamos enriquecer. Esqueci-me de pensar em mim mesmo, na minha vida pessoal, no meu coração, e ele acabou ficando esquecido na cama de uma prostituta, porque eu não queria que a esfinge a perdesse para mim. Ela na época era ainda muito jovem e bonita, e foi quem nos ajudou a nos firmarmos nesse ramo. Está falando de Eunice? E de quem mais poderia ser? Sufoquei o amor que sentia por ela para não perder nossa mina de ouro. Por ganância, perdi a chance de ser feliz ao lado da mulher que amava, porque não queria abrir mão do dinheiro que ela nos faria ganhar. Não quero fazer o mesmo com você. Não quero ser responsável pela sua infelicidade também. Já basta a minha e a de Eunice. Por que está me dizendo tudo isso agora, Valente? Por que não deixamos essas coisas como estão? Porque não posso. Agora que me conscientizei de tudo isso, não posso e não quero mais continuar. O que quer dizer? Quero dizer que eu pretendo vender minhas cotas a você. Com o dinheiro, pretendo abrir um outro negócio, em outro lugar. Mas que negócio? Um restaurante ou até uma boate, música e dança, sem mulheres e sem sexo. Só isso? E uma esposa. Esposa? Não vai me dizer que... Sim, vou pedir a Eunice que se case comigo. Quero mostrar a ela que sempre amei e quanto estou arrependido por não ter me casado antes. Valente, por favor, não me chame mais de Valente. Meu nome é Ricardo, não se lembra? Estou confuso. Valente, Ricardo, tudo isso só por causa do que aconteceu com Greta? Só por causa do que aconteceu com Greta? E podia ter morrido, podia estar cega. Cruz credo, Valente. Ricardo. Meu nome é Ricardo. Desculpe, é que estou me acostumando. Como eu ia dizendo, Greta poderia estar cega ou morta, e nós jamais nos perdoaríamos por isso. Podemos ser cafetões, Diniz, mas tanto eu quanto você somos homens de coração. Nenhum de nós encontraria a paz de consciência se algo de ruim acontecesse a Greta. Muito menos você, que foi quem planejou tudo e a ama desesperadamente. Tem razão. O fato de vê-la com o rosto deformado já me dói bastante. Pois é, meu amigo, é algo em que se pensar. Por isso, volto a lhe dizer, pretendo vender-lhe minhas cotas e comprar um outro negócio para mim, mas um negócio honesto,
onde não precisaremos ficar de rabo preso com a polícia, nem subornar ninguém para que não fechem nosso estabelecimento, nem ficar devendo favores a figurão nenhum. Quero trabalhar livremente, sem assumir nenhuma responsabilidade pela má conduta de ninguém. E quero me casar com Eunice. Nesse momento, acho até que é o que eu mais quero. Não sei, Valente. Não sei, Ricardo. A esfinge nunca mais será a mesma sem você. Você é um homem muito capaz, Diniz. Tenho certeza de que conseguirá tocar isso aqui sem a minha presença. É só deixar o coração de lado e agir com a cabeça, ao menos nos negócios. E então, o que me diz? Quer comprar a minha parte? Não sei se terei condições. Não me venha com essa. Você pode não ser nenhum ricaço feito Arthur, mas sei que juntou um bom dinheiro. Não é isso que me refiro. Estou falando de amizade. Você é meu amigo. Não sei se gostaria de continuar sem você. Para mim, vai perder todo o sentido. O que significa isso? Talvez seja melhor vendermos tudo a um terceiro. E as meninas? Você também não pode querer proteger todo mundo. As meninas vão cuidar de suas vidas. Quem comprar a esfinge vai precisar de garotas. E elas podem aceitar ou não. E o que vão fazer se não aceitarem? Se os novos donos forem pessoas ruins e se mudarem o rumo dos negócios ou demolirem a casa? Não podemos ser responsáveis pelas garotas a vida toda. Elas já são bem grandinhas. A maioria delas depende de nós para tudo. Não sabem fazer outra coisa. Pagaremos uma boa indenização suficiente para recomeçarem suas vidas. Sei que temos caixa para isso. Quem sabe já não está na hora de muitas delas mudarem de vida também. Dessa vez foi Valente, agora Ricardo, que resolveu considerar e ponderou o amigo. Você não vai querer mesmo continuar? Sozinho não. Se não se importar, prefiro continuar sendo seu sócio. Esse é o novo negócio. Quer me acompanhar? Se você não tiver nenhuma objeção, nós dois juntos teremos mais dinheiro. E com mais dinheiro poderemos comprar uma coisa melhor. Acho que uma boate seria excelente para nós. Não entendemos nada de comida. Tem razão, retrucou Ricardo mais animado, quase eufórico. Somos amigos há tanto tempo, por que devemos nos separar? Se nós dois concordamos em vender a esfinge e montar uma boate, é um bom negócio. Por que não realizamos juntos? É isso mesmo, poderemos continuar juntos. Nada entre nós vai mudar. Emocionado, Ricardo aproximou-se de Diniz e abraçou-o com efusão, selando para sempre sua amizade. Fariam como Diniz sugeria. Venderiam a esfinge, comprariam uma boate e ele finalmente se casaria com Eunice. Enquanto isso, as atividades prosseguiriam normalmente, porque tinham que continuar a viver e a pagar as contas. Ao menos até que Greta se recuperasse e resolvesse o que fazer da vida. Não poderiam vender o bordel. Deviam isso a ela. Se já haviam esperado tanto tempo, poderiam esperar um pouco mais. Só então colocaria o estabelecimento à venda. Só então Ricardo lhe entregaria a carta que Arthur lhe endereçara. Foi difícil para Greta todos os dias, acordava ansiosa, na esperança de que Arthur aparecesse. Vivia perguntando a todo mundo se ele não a procurava. Mas ninguém sabia de nada, e Valente achava que ainda não era chegada a hora de falar. No fundo, sentia pena de Greta, pois podia imaginar que aquela carta não lhe traria nenhuma alegria. As feridas já haviam fechado por completo e as cicatrizes haviam clareado bastante, e tornando-se riscos avermelhados e volumosos sobre a pele. O médico lhe assegurara que a cirurgia plástica seria a solução, mas apenas uma não resolveria o problema. Seriam necessárias várias operações, até que seu rosto e seu pescoço readquirissem os traços de antes. Ninguém tinha dinheiro para tanto. Mesmo Diniz, que se oferecera para pagar, reconhecia que não podia custear todas as cirurgias. Ricardo ainda pensou em mover uma ação contra Mauro, exigindo-lhe uma indenização, mas Greta não concordou. Sabia que teria que se expor ainda mais do que se expusera, e não era isso que pretendia. Vou procurar Arthur, disse ela, certa feita, durante o longo tratamento estético que Eunice lhe faria todos os dias. Ele tem dinheiro para ajudar. Arthur desapareceu. Vai procurá-lo ainda assim? Será que ele soube o que me aconteceu? Eunice sabia que Arthur havia ido procurá-la e que lhe deixara uma carta, mas a pedido de Ricardo não disse nada. Ele queria se certificar de que ela já estava mais forte, para só então entregá-la.
Mas agora Eunice achava que era o momento. Ela pretendia procurá-lo, e a carta talvez a demovesse daquela ideia. Ou não. Até então ninguém sabia o que estava escrito ali, porque nunca haviam desdobrado. Não podiam ser boas notícias, ou Arthur já teria aparecido novamente, depois daquilo, mas nunca mais se ouvira falar nele. Eunice acabou de lhe passar vários cremes e fazer-lhe uma massagem facial. Guardou e limpou tudo, e em seguida aconselhou: descanse, tudo se resolverá. A noite chegou e as atividades na esfinge haviam recomeçado. Desde que voltara, Greta ainda não descera, e nem Ricardo nem Diniz a haviam pressionado. Com o rosto naquele estado, quem é que ia querer dormir com ela? Para distraí-la, Diniz colocou um aparelho de televisão em seu quarto, e Greta passava as noites assistindo às novelas e programas de auditório. Aos poucos ia reconhecendo a dedicação de Diniz, e não fora o sentimento que ainda nutria por Arthur, teria aceitado seu amor. Estava assistindo a uma novela romântica quando alguém bateu à porta. Pode entrar, disse sem desviar os olhos da tela. Era Ricardo. Sorriu para ela, entrou e foi sentar-se em seu lado na cama. Está se sentindo bem, Greta? Perguntou interessado. Muito bem, obrigada. Precisa de alguma coisa? Não, está tudo ótimo, por quê? Ele pôs a mão no bolso da calça e retirou umas folhas de papel amassada. Tentou esticá-la com as mãos e estendeu-as para ela. Greta olhou dos papéis para ele, tentando adivinhar o que seria aquilo. E ele esclareceu. É uma carta. Vamos, pegue. Foi Arthur quem deixou para você. Ela pegou a carta com as mãos trêmulas e Ricardo prosseguiu. Não se preocupe, ninguém a leu. Não a entreguei antes porque queria ter certeza de que você estava em condições de ler, seja lá o que estiver escrito aí. Greta não conseguiu falar. Olhou para Ricardo com olhos cheios de lágrima e ele se retirou em silêncio. Não queria violar-lhe a intimidade. Aquele deveria ser um momento só dela e ele não tinha o direito de perturbá-la. Depois que ele saiu, Greta virou a carta nas mãos, desdobrou-a freneticamente e começou a ler. Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1968. Cara Greta, perdoe-me por não ir visitá-la novamente, mas sinto-me constrangido com tudo o que lhe aconteceu. Quero que saiba que lamento muitíssimo o ocorrido e não posso deixar de me sentir culpado por tudo. Se não fosse o meu egoísmo, nada disso teria acontecido. Embora seja tarde para evitar a tragédia, penso que nunca é tarde para o arrependimento e o perdão. Estou muito arrependido pelo que fiz e espero sinceramente que você possa me perdoar. Estive hoje aí com um único propósito, despedir-me. Ontem, como que por encanto, o sol voltou a brilhar na minha vida. Felícia aceitou-me de volta, não como das outras vezes para me espezinhar ou me humilhar, mas aceitou-me novamente em seu coração, dedicando-me um afeto sincero e desprendido. Fizemos amor como nunca havíamos feito, e confesso que foi maravilhoso. Nem sei se deveria estar lhe contando essas coisas, porque bem conheço seus sentimentos para comigo. Não faço isso para maltratá-la nem para ofendê-la. Apenas gostaria que você me compreendesse a minha felicidade e a razão de estar me despedindo. Felícia sempre foi a razão da minha vida, e nunca lhe escondi isso. Desse momento em diante, não vou mais procurar você. Quero agradecer-lhe do fundo do meu coração por tudo o bem que me fez durante todos esses longos anos. Você foi minha amiga, companheira, amante. Jamais poderia desejar outra mulher se não fosse eu tão apaixonado por Felícia. Teria mesmo a tomado por esposa. Mas nós não mandamos no nosso coração, e é ele quem manda na gente. E o meu, por sorte ou azar, reencontrou aquele que é para sempre será o amor da minha vida. A única que realmente é capaz de me trazer a felicidade. Felícia. Mais uma vez peço que me perdoe e volto a lhe agradecer por tudo. E só espero que você possa um dia ser tão feliz como eu sou agora. Arthur. Greta soltou a carta em cima da cama e desatou a chorar. Acontecera o que ela mais temia. Arthur voltara para a esposa e a esquecera. Ela nada representava para ele além de um corpo bonito e sensual para lhe dar prazer. Nunca amara, só agora se dava conta do que significava ser apenas objeto de desejo de um homem, fazer sexo com um homem que não amava. Ela dera a Arthur o melhor de si, agora percebia que ele nunca quisera o seu amor.
Quando Diniz chegou ao seu quarto para ver como ela estava, passando encontrou aos prantos sobre o travesseiro. Angustiada, aproximou-se e chamou carinhosamente. Greta? O que foi, Greta? Por que está chorando? Sem conseguir falar, corpo sacudido pelos soluços, Greta mostrou-lhe a carta de Arthur, que Diniz leu avidamente. Só agora sabia de sua existência e não sabia se ria ou chorava. Embora aquela carta fosse a portadora da infelicidade de Greta, era para ele a libertação do jugo de um fantasma. Tudo o que Diniz mais queria era ver Arthur fora do seu caminho, mas aquela carta era a chave de entrada para o coração de Greta. Desiludida com a perda do amante, ela acabaria se voltando para ele, reconhecendo quanto o amava. Quanto mais, além dele, ainda queria ficar com ela depois de tudo o que passara. Que outro homem aceitaria desposá-la com aquela fisionomia deformada? Ninguém. Ninguém a não ser ele, que a amava loucamente, estava disposto a tudo para ficar com ela. Greta, murmurou consternado. Não fique assim, não é o fim do mundo. Ele me abandonou, Diniz. Voltou para a esposa. Você já sabia que isso poderia acontecer. Fazia tempos que estava sumido. Só podia ter voltado para ela. Por que Valente não me contou antes? Por quê? Porque me deixou alimentar ilusões? Não sei. Nem sabia que foi ele quem lhe entregou essa carta. Mas ele deve ter tido seus motivos. Não vejo motivo para me enganar. Acho que ele só quis protegê-la. Você chegou do hospital muito abalada. Não poderia ter mais essa decepção. Não fique com raiva de Valente. Tenho certeza de que só fez isso pensando no seu bem. Oh, Diniz, o que será de mim agora? Perdi todas as esperanças de um dia voltar a ser feliz. Não diga isso. Eu não estou aqui com você? Não a estou ajudando? Está. Então, minha amizade não conta? Por que ficar sofrendo por alguém que não a ama? E que já se foi, quando se tem alguém que realmente gosta de você e que está bem aqui do seu lado. Greta não conseguia parar de chorar. Queria dar-lhe razão. Queria sentir as coisas da forma como ele dizia. Agora, muito mais do que antes, Greta gostava de Diniz. Como ele mesmo dissera, como poderia não gostar de alguém que se desvelava para atendê-la, quando todos os demais haviam se afastado dela, horrorizados com suas cicatrizes? Apenas Diniz não se importava. Não sentia repulsa nem piedade. Em seus olhos, a única coisa que Greta conseguia ver era amor. Capítulo 32. Felícia entrou correndo no escritório de Arthur e nem esperou que a secretária a anunciasse. Como não era costume que ela aparecesse por lá, quase ninguém a conhecia, e a secretária saiu correndo atrás dela. Logo que, ao lhe indicar a sala de Arthur, ela saiu correndo porta dentro. Vendo-a, Arthur se levantou assustado, mas tratou de tranquilizar a secretária, que vinha logo atrás tentando segurá-la e desculpando-se por não conseguir evitar que ela entrasse daquele jeito. Pode deixar, dona Rose, é minha esposa. A secretária soltou um suspiro de alívio e curiosidade e foi saindo de fininho, enquanto Felícia se atirava nos braços do marido. Posso saber por que de tanta euforia? Indagou ele feliz com a efusão da mulher. Ela se afastou dele com os olhos brilhando e estendeu-lhe um envelope, falando cheia de excitação. Leia. Sem saber do que se tratava, Arthur tomou-lhe o envelope das mãos e abriu. Dentro, um papel de laboratório com o resultado de um teste de gravidez. Positivo. Arthur mal cabia em si de contentamento. Soltou o papel sobre a mesa e ergueu Felícia no ar, exclamando com transbordante felicidade. Você está grávida. Eu vou ser pai. Ai, meu Deus, não posso desejar felicidade maior. Eu vou ser pai novamente. Vou ser pai. Depositou-a no chão com cuidado e apertou o interfone. A voz da secretária se fez ouvir e ele falou eufórico. Dona Rose, mande o Dr. Norberto vir à minha sala agora. Diga que é urgente. Desligou e olhou a esposa. Quero contar a todo mundo que vou ser pai. Ao mesmo tempo em que ela sorria, Norberto irrompeu porta dentro com ar preocupado, certo de que uma desgraça financeira havia sucedido. Ao ver Felícia ali junto de Arthur, ambos rindo meio abobalhados, estacou curioso. O que foi que houve? Indagou desconfiado. O que é que Felícia está fazendo aqui? E por que é que vocês dois estão com esse sorriso bobo no rosto? Norberto, meu amigo, anunciou Arthur todo cheio de si. Dê-me os parabéns, vou ser pai. O quê? Não me diga.
Digo, Felícia acabou de me trazer a notícia. Ela está grávida. Tem certeza? Absoluta, respondeu convicta. Acabo de chegar do médico. Mais do que depressa, Norberto correu abraçar o amigo, felicitando o casal com sincera alegria. Meus parabéns, vocês merecem. Precisamos comemorar, falou Arthur, apertando novamente o interfone. Dona Rose, traga-me champanhe, vou ser pai. Mas, doutor Arthur, protestou ela aturdida, onde é que eu vou arranjar champanhe? Não sei, dê um jeito, mande um office boy na rua comprar. Desligou e voltou para junto da esposa. Estava tão feliz que parecia que ia explodir. Pegou-a pela cintura e pôs-se a dançar com ela pela sala, cantarolando uma canção da moda. Vá com calma, Arthur, repreendeu ela com serenidade. O médico disse que não devo abusar. Ainda tenho cisto, lembra? Era verdade. O melhor remédio para o caso de Felícia era a gravidez, mas não era bom facilitar. Arthur não queria fazer nada que a prejudicasse, ou ao bebê, e murmurou preocupado. Tem razão, querida. Desculpe-me. Ora, mas que cabeça minha. Vamos, venha, sente-se aqui. Vou mandar arranjar um travesseiro para você. E vou pedir uma maca ao departamento médico. Não precisa exagerar. Não estou doente. Preciso me cuidar, mas não estou inválida. A secretária chegou com champanhe e todos brindaram. A felicidade de Arthur era tanta que todos na empresa se sentiram felizes também. O seu sonho de se tornar pai não era segredo para ninguém, e todos o felicitavam pela gestação da esposa. Embora complicada, a gravidez de Felícia chegou ao final sem maiores problemas. Numa noite fria de agosto, começou a passar mal, e Arthur correu com ela para a maternidade. Poucas horas depois, Felícia dava à luz a uma linda menina, e Arthur jamais poderia descrever a felicidade e a emoção que sentia naquele momento. Felícia, que nunca pensou poder amar outra criança além do seu querido Tiago, sentia-se confortada e realizada com a filha nos braços. Chorou muito, pensando que sua felicidade teria sido maior se ela ainda o tivesse ali, a seu lado, um rapazinho que agora recebendo a irmãzinha recém-nascida. Mas Tiago se fora e ela não queria que sua lembrança a fizesse sentir tristeza no momento de tanta alegria. Deram-lhe o nome de Betina. Ela era uma menina robusta e saudável, as bochechas coradas e os olhinhos brilhantes e expressivos. Na noite em que Felícia e Arthur chegaram de volta do hospital, ao adormecerem nos braços um do outro, logo foram retirados do corpo, mas dessa vez pelo próprio Tiago. Teresa, o espírito que sempre os buscava, encontrava-se reencarnada, dormindo placidamente no bercinho ao lado. Que alegria vê-los, exultou Tiago. Não sabe o quanto nos felicitamos pela sua vitória. É verdade, meu filho, concordou Felícia emocionada. Minha felicidade só não é maior porque você não está aqui do nosso lado, em carne, osso e espírito. O espírito basta, mãe, mas estou mais vivo do que nunca, e muito me alegra ver sua alegria e sua dedicação com a pequena Betina, que um dia foi Teresa, sua mãe. Felícia não conseguiu esconder uma lágrima de tristeza e tornou com amargura. Sinto tanto a sua falta. Como gostaria que você ainda estivesse entre nós. Não está feliz, mãe? Estou, mas nada nem ninguém poderá se igualar ao amor que sinto por você. Não compare amor, mãe. Viva o que você acaba de conquistar, sem se preocupar com o que já tem. Viva o novo, o agora. Vai lhe fazer bem. Ele tem razão, acrescentou Arthur. Não devemos traçar comparações entre Betina e Tiago. Podemos amá-los a ambos, sem que tenhamos que abrir mão de um para gostar do outro. E não é justo fazer comparações. São pessoas diferentes, que nasceram em épocas distintas e que programaram desenlaces diversos. Cada um deles veio nos trazer novos ensinamentos, e não devemos comparar a cada um o que cada um representa em nossas vidas. Ambos são especiais, e sendo assim, são também únicos. Tiago sorriu satisfeito, apanhou a mão da mãe e do pai e finalizou. Vim aqui para felicitá-los e desejar-lhes toda a felicidade do mundo. Quero que abram seus corações para o amor divino e confie sempre na bondade do Criador. Nada falta no mundo para aqueles que acreditam. Quem tem fé em si mesmo, tem em Deus, porque em cada um de nós existe um sopro de centelha divina. Beijou as mãos dos pais e aproximou-se do berço onde Betina dormia. A vibração do ambiente era suave e um leve perfume de rosa se espalhava no ar.
Tiago passou as mãos acima do corpinho de Betina e gotas de luz foram se esparguindo ao redor do berço, derramando-se sobre as suas cobertas, aureolando sua cabecinha de anjo. As gotas foram se elevando no ar e cada uma, várias outras, iam se formando e se espalhando no ambiente, até que todo o quarto foi tomado por aquela luz branca e brilhante. Arthur e Felícia se ajoelharam ao lado do berço, emocionados demais para falar, apenas sentindo seus corações aquecidos e tomados por indizível felicidade e emoção. Em seguida, Tiago voltou-se para ele e soprou-lhe um beijo com as mãos, dizendo com voz suave, ao mesmo tempo em que se esvanecia bem distante dos seus olhos: "Lembrem-se de ajudar Lurdinha." Os dois acordaram na mesma hora e olharam juntos para o berço de Betina, que começou a se mexer. Em breve abriu um berreiro típico de fome. Com um sorriso, Felícia se levantou e falou quase em êxtase, ainda sentindo as vibrações de amor que Tiago havia espargido no ar. "Hora de dar mamá." Apanhou a filha no colo e estreitou-a de encontro ao peito, feliz e realizada. Ao ver a sua boquinha rosada sugar vorazmente o bico do seu seio, derramou lágrimas de felicidade e voltou a pensar em Tiago. Mas não se sentia infeliz ou angustiada. Sentia como se ele, de algum lugar, os estivesse observando e protegendo. E sorriu emocionada. Aquela que ali estava não era Tiago, mas era sua filha, e ela amava como teria continuado amando Tiago pelo resto da vida, ou depois dela. Só então se lembrou de Lurdinha. Após a recuperação de Greta, Ricardo e Diniz colocaram à venda a esfinge de ouro, sem qualquer arrependimento. Lamentavam apenas pelas moças. Muitas disseram que voltariam para suas cidades natais. Outras procurariam emprego de faxineira ou merendeira. Outras ainda tentariam a sorte em outros prostíbulos da cidade. Diniz e Ricardo ouviam tudo penalizado, mas não havia mais nada que pudessem fazer. Estavam decididos a vender e nada os faria mudar de ideia. Colocaram o anúncio nos classificados dos maiores jornais da cidade, na esperança de atrair possíveis compradores. Ao pouco, a esfinge foi se esvaziando. As moças estavam cuidando de suas vidas e muitas já haviam tomado um novo rumo. Soraya, desde o dia em que tivera aquela conversa definitiva com Ricardo, arrumara as trouxas e partira de volta para o Paraná, sem nem se despedir de Diniz. Beth, assim como as outras, acabou se amaziando com um dos clientes, que montou casa para ela e passou a mantê-la como amante. Outras, porém, ainda permaneciam à espera de uma oportunidade, e a esfinge continuava a funcionar, embora precariamente. A cada uma que saía, Ricardo pagava uma indenização. Não queria que elas tivessem direito a qualquer coisa, mas não achava justo despachá-las com uma mão na frente e outra atrás. Aos poucos, um a um, os empregados foram se despedindo, os garçons, o barman, o cozinheiro e tantos outros. No final, apenas poucas garotas tentavam animar o local vazio e nem usavam mais as roupas de egípcia, que durante tantos anos foram a marca característica de a esfinge. Eunice também ia ficando. Agora que Ricardo se declarara e a pedir em casamento, não pensava em outra coisa. Finalmente, iria realizar o seu sonho. Apenas Greta não se decidia. Apesar de sensibilizada com o desvelo de Diniz, sabia que não era ele que ela amava. Mas Arthur fora bem claro em sua carta, e ela já não tinha mais esperanças. Sequer tivera a chance de lhe dizer adeus, o que lhe doía profundamente. Eunice não podia deixar de reparar em sua tristeza e vivia a aconselhá-la. Não seja tola, menina. Não desperdice essa chance. Diniz a ama de verdade e está disposto a casar-se com você. Mas eu não o amo. E o que espera da vida, hein? Ter Arthur de volta? Você sabe que isso é impossível. E depois, você está com a cara assim desse jeito? Apontou para o rosto de Greta, que começou a chorar. Desculpe-me, Greta. Não queria deixá-la triste. Não chore. Olhe, não falei por mal. Mas é que você fica por aí chorando pelos cantos à espera de que algo que nunca vai acontecer. Por que isso tinha que acontecer comigo, Eunice? Por quê? Eu nunca fiz mal a ninguém. Fez mal a si mesma. Quem mandou enganar o Mauro? Não é justo. Ele não podia ter feito o que fez. Não podia, mas fez. E agora não adianta nada reclamar. Você tem que colocar os pés no chão e pensar no seu futuro, na sua vida. E o seu futuro é ao lado de Diniz. Ele é o único homem que ainda quer.
Greta chorava amargurada. Sabia que o que Eunice dizia era verdade. Que homem iria querer aquela mulher feia de rosto deformado feito dela? Ninguém, muito menos Arthur. Se ele já não a amava antes, que dirá agora? E depois fizera as pazes com Felícia. E ela sempre fora uma mulher bonita. Com o dinheiro que tinha, podia ficar muito mais bonita. O que não era o seu caso. Ele tem que me ajudar, Eunice. Quem? Diniz? Mais do que ajuda? Não, Arthur. Preciso procurá-lo. Ele é o único que tem dinheiro suficiente para me pagar todas as cirurgias. Ficou maluca? Ele agora está vivendo bem com a esposa. Na certa, nem a receberia. Mas Diniz talvez possa fazer alguma coisa, com sua parte do dinheiro da venda da esfinge. Nem pensar, Eunice. Diniz precisa do dinheiro para iniciar uma nova vida. Não pode gastar comigo mais do que já vem gastando. Eunice silenciou, apanhou o jornal sobre a cama de Greta e pôs-se a folheá-lo, em busca do anúncio da venda de A Esfinge. Encontrou-o facilmente e 2 grossas lágrimas escorreram dos seus olhos. Fora ali que passara a maior parte de sua vida e pensava que iria morrer ali. Agora, porém, estava saindo para uma vida nova, ao lado do homem que amava. O mesmo jornal estava nas mãos de Norberto. Ele caminhava apressado pelo corredor acarpetado, até que chegou à sala de Arthur. Bateu de leve e entrou. Arthur estava examinando os documentos e ergueu os olhos para ele, cumprimentando-o com um sorriso. Olá, Norberto. Novidades? Sim, ótimas por sinal. Arthur desviou a atenção dos papéis sobre a mesa e olhou curioso. Alguma coisa especial? Você nem queira saber. Fui procurado ontem pelo Dr. Cortês. Você se lembra? Aquele empreendedor? Ele mesmo. E sabe o que ele me disse? Arthur negou com a cabeça. Que está interessado em construir uma grande loja de departamentos. Adivinha onde? Onde? No exato lugar onde funciona a esfinge de ouro. Como é que é? Você só pode estar brincando. Não estou, não. Disse que o lugar está à venda e queria saber se nós poderíamos cuidar da construção. E é claro que eu aceitei. Tem certeza? Absoluta. Hoje de manhã mandei comprar o jornal e veja. Ele exibiu-lhe o exemplar no periódico, que Arthur tomou nas mãos e leu ansioso. Não havia dúvidas, o endereço era o mesmo. O nome não constava no anúncio, apenas o endereço. Meu Deus! Exclamou Arthur. O que será que houve? Está à venda. Isso eu sei, mas por quê? Não faço a menor ideia. Talvez tenha ido à falência. Acho difícil. Você conhecia a esfinge tão bem quanto eu e sabia o quanto era procurada. É verdade, mas isso não nos importa muito. O fato é que está à venda e a firma do Dr. Cortês vai comprar. E eu aceitei construir a sua loja de departamentos. Vai ser uma grande loja, como nunca se viu na cidade. Ele já fechou conosco? Ainda não. Pedimos para apresentar um projeto e eu fiquei até tarde ontem trabalhando. Quer ver? Mas é claro. Norberto abriu seu projeto em cima da mesa, mostrando a Arthur cada detalhe do empreendimento. Realmente, era muito bom. Norberto trabalhara bem e rápido e tinha ideias avançadas e de vanguarda. Tinha certeza de que o cliente aprovaria. Quando é que poderemos assinar o contrato? Indagou Arthur. Não sei. Ele está ultimando a compra da esfinge. Creio que assim que estiver com a escritura nas mãos, poderemos fechar o negócio. Ótimo. Então marque uma reunião para amanhã, às 10 horas, para apresentarmos o projeto. Providenciarei isso agora mesmo. No dia seguinte, na hora aprazada, a reunião aconteceu na sala de Arthur, e o Dr. Cortês se mostrou muito satisfeito com o que viu. O projeto era mesmo ousado, e ele deu por aprovado. Faltava apenas concluir o negócio com os donos da esfinge, e poderiam começar a demolição. O negócio foi concluído dali uma semana, e Ricardo e Diniz pediram ao novo dono um prazo para desocuparem o imóvel. Com suas economias, compraram um apartamento para cada um, e Eunice se mudou para o apartamento de Ricardo, enquanto Greta ia para o de Diniz. Com o dinheiro que apuraram com a venda de A Esfinge, compraram uma velha boate abandonada em Copacabana e puseram mãos à obra na reforma. Nesse interim, Ricardo e Eunice se casaram, mas Greta não se decidia a casar-se com Diniz. Viviam juntos, mas ela ainda pensava em Arthur. E depois não estava satisfeita consigo mesma. Mal conseguia se olhar no espelho, julgando-se a mulher mais feia e temerosa do mundo.
Quase não saía. Tinha vergonha de se expor e preferia permanecer quieta no seu canto. Certo dia, contudo, estava agoniada, sentindo o peito sufocar. Eunice e Ricardo, recém-casados, haviam partido para a lua de mel, e Diniz ficara para cuidar da obra da boate, por aquela semana. Sentindo-se sufocar entre as paredes do apartamento, resolveu sair. Colocou uns óculos escuros, amarrou um lenço no pescoço e ganhou a rua. Foi caminhando até que, sem saber para onde ir, tomou um ônibus. Só o que queria era respirar um pouco, ver gente, sentir o sol aquecendo seu rosto. De repente, percebeu que várias pessoas a olhavam, discretamente algumas, insistentemente outras. Começou a sentir-se aflita e incomodada com o olhar de nojo e pena que as pessoas lhe endereçavam ao ver o seu rosto, e resolveu sentar-se no banco de trás do ônibus. Aquilo estava ficando insuportável. Parecia um bicho em exposição, e quando dois garotos apontavam para ela, não conseguiu mais suportar. Deu o sinal no ônibus e saltou no primeiro ponto. Começou a chorar e saiu correndo pela rua, nem se dando conta do lugar onde estava. Depois de muito correr, foi que parou em frente a uma obra. Olhou assustada. Estava diante de que um dia fora a esfinge de ouro. Sentiu um aperto no coração e olhou ao redor. Vários homens e máquinas iam de um lado para o outro, escavando, tirando escombros, e um barulho ensurdecedor invadia seus ouvidos. Tapou angustiada e olhou para o alto. Foi quando viu a tabuleta presa em uma estaca de madeira. Fontes e associados construtores. Sentiu o coração disparar. Aquela era a construtora de Arthur. Mas como podia ser? Por que Arthur não lhe dissera nada? Teria sido ele o comprador? Se fora, Ricardo e Diniz havia-lhe ocultado a verdade, talvez com medo de chocá-lo ou desgostá-lo ainda mais. Saiu dali aturdida, pensando no que faria. Então ele a abandonava, sem nem se importar com o que lhe acontecera, e ainda comprar o único lugar em que ela fora feliz, nem se preocupando em lhe dar aquela satisfação. Pensando nele, sentiu intensa palpitação. Precisava vê-lo. Havia muito não se encontravam, e Eunice até lhe mostrara uma foto dele e da mulher, e da filhinha que saíra no jornal. Ele estava muito bem, cada vez mais rico, feliz com a família e os negócios. Não tinha mais preocupação. Era um homem atraente, casado com uma mulher lindíssima. E ela, uma pobre coitada, lutava contra a desgraça de ter o rosto e o pescoço deformado. Não era justo. Arthur precisava saber o que havia lhe acontecido. Um dia dissera que gostara dela. Nunca a amara, mas dissera que a respeitava e até agradecera por tudo que fizera nos tempos em que andava feliz, rejeitado pela mulher. Só que não chegara a hora de retribuir. Voltou correndo para a frente da obra e olhou novamente a tabuleta, anotando mentalmente o endereço da empresa de Arthur. Não era longe, ficava no centro da cidade, e ela tomou um ônibus para lá, tentando não se importar com os olhares curiosos dos mais indiscretos. Ao chegar, ficou assombrada com o tamanho e o luxo do prédio. Nunca antes estivera ali, e a empresa lhe parecia bem diferente do pequeno mundinho de prazeres fáceis em que vivera todo aquele tempo. Chegou à recepção e uma mocinha simpática a atendeu. Pois não? Em que posso ajudá-la? Gostaria de falar com o Dr. Arthur Fontes, respondeu timidamente, tentando não encarar muito. A senhora tem hora marcada? Hora marcada? Não, não tenho não. O sorriso murchou no rosto da moça, que revidou de má vontade. Se não tem, vai ser difícil ele atendê-la. Está com a agenda toda tomada. Não pode tentar? Por favor, diga-lhe que é Greta quem está aqui. Não sei se será possível. Por favor, faça isso por mim. É urgente, insistia ela. O Dr. Arthur é um homem muito ocupado. Agora mesmo deve estar em reunião. Consultou a agenda sobre a mesa e balançou a cabeça. Foi o que disse. Ele está numa reunião de negócios. A que horas termina? Não sei. Vou esperar. Sentou-se no sofá da recepção e pôs-se a esperar. As horas foram passando e nada da tal reunião terminar. De vez em quando se levantava e ia indagar, mas a mocinha sempre lhe dizia que ainda não havia acabado. Greta não se importou. Estava acostumada a esperar por Arthur. Esperaria por ele dias, meses inteiros. Por que não esperaria mais algumas horas? Passada quase 2 horas desde que Greta chegara, a recepcionista começou a se sentir incomodada com sua insistência.
e ao mesmo tempo em que uma pontinha de piedade tocou seu coração. Bem se via que aquela moça não era nenhuma pobretona, mas aquelas cicatrizes, onde será que as arranjara? E por que estaria ali à procura do Dr. Arthur, um homem fino e ocupado? Talvez ele tivesse lhe prometido algum tipo de ajuda. Sim, deveria ser isso. Penalizada, a mocinha apanhou o telefone e discou o ramal da secretária de Arthur. Esperou alguns instantes até que a outra atendesse e ela falou baixinho. Rose, é a Marta da recepção. O Dr. Arthur ainda está em reunião? Do outro lado, Rose respondeu. Está reunido com o Dr. Norberto. Por quê? É que está aqui uma moça querendo falar-lhe, uma tal de Greta. Greta? Não me lembro de ninguém com esse nome, agendado para hoje. Ela disse que não tem hora marcada, mas está esperando há mais de 2 horas. Se não tem hora marcada, não posso fazer nada. O Dr. Arthur anda ocupadíssimo, não vai poder atendê-la. Será que não dá para falar com ele? A moça me parece bastante aflita. Ah, Marta, acho que não. Ele pode não gostar. Pergunte a ele, Rose. A moça é doente. Diante dessa informação, Rose prometeu sondar. Bateu de leve e entrou falando indecisa. Dr. Arthur, tem uma moça na recepção. Agora não, dona Rose, cortou ele sem desviar os olhos dos papéis que Norberto lhe exibia. Estou ocupado. Rosto coberto de rubor, Rose saiu e fechou a porta do escritório. Ainda levaram uma bronca. Marta quer desculpasse, mas se a moça quisesse que esperasse. Ela que não ia levar outro fora. Concentrou a atenção no trabalho e não pensou mais em Greta, esperando sozinha na recepção. A tarde continuava avançando e Rose se esquecera por completo do pedido de Marta, enquanto essa não se sentia mais à vontade para ligar novamente. Se Rose não lhe retornara a ligação, na certa era porque o Dr. Arthur não queria atender a moça. Cada vez mais sensibilizada com a insistência e a resignação de Greta, sugeriu. Por que a senhora não vai embora e marca uma hora para amanhã? Pelo visto, o Dr. Arthur não vai atendê-la hoje. Vou esperar, retrucou Greta com voz embargada. Marta deu de ombros e desviou os olhos dela. No finalzinho da tarde, terminado o expediente, pôs-se a se aprontar suas coisas, olhando para Greta pelo canto do olho. Ela cochilara várias vezes e se levantara apenas uma vez, para ir ao banheiro, retornando logo em seguida. Por volta das 6 horas, quando a mocinha da recepção já estava com a bolsa na mão, pronta para ir embora, a porta de um dos elevadores se abriu. E Greta viu assombrada a figura de Arthur saindo apressada, seguindo do seu amigo Norberto. Levantou-se de um salto e ele não pôde deixar de notá-la. Marta começou a dizer alguma coisa que Arthur não escutou, tamanha surpresa que sentiu ao encontrar Greta ali, parada diante dele, olhar sofrido, tendo o rosto as marcas da violência do que fora a vítima. Imediatamente Arthur sentiu os olhos se encher d'água e quase sussurrou. Greta? Parado mais atrás, Norberto os olhava preocupado. No entanto, o semblante deformado de Greta o fez ver que não havia com que se preocupar. Ele não entendia como é que seu rosto ficara daquele jeito, mas pelo visto, Greta já não era mais capaz de atrair homem nenhum. Ele pousou a mão no ombro do amigo e disse compreensivo. Até amanhã, Arthur. Não se atrase. Arthur não respondeu. Apanhou Greta pelo braço e saiu com ela pela rua, caminhando em direção ao local em que costumava deixar o seu carro estacionado. Sem dizer uma palavra, abriu a porta para que ela entrasse, e Greta se sentou com um suspiro. Ele deu a volta e sentou-se no volante. Deu partida no automóvel e seguiu com ela para São Conrado. Não podia ir em nenhum lugar conhecido e correr o risco de ser visto em sua companhia. Não agora, que tudo ia tão bem. Arthur procurou um bar afastado e foi sentar-se com Greta na mesa reservada. Pediu bebidas para ambos e só depois que o garçom o serviu foi que ele finalmente conseguiu coragem para perguntar. Mas o que foi que fizeram a você? Ela ocultou o rosto entre as mãos e desatou a chorar. Estava tão transtornada que deixou que os soluços a dominassem e não conseguiu falar. Arthur sentiu vontade de abraçá-la e protegê-la, mas teve medo de que seu gesto para ele, desinteressado, lhe causasse algum tipo de esperança ou comoção. Por isso, ficou ali, a olhá-la, até que ela bebeu um gole do martini e, ainda entre lágrimas, começou a falar. Ah, Arthur, você nem pode imaginar o que me aconteceu. Aos tropeções foi-lhe contando tudo, desde o dia em que Mauro lhe dera aquela surra de cinto, até quando se mudara para o apartamento de Diniz.
Arthur escutou tudo em silêncio, entre penalizado e arrependido, pensando na melhor forma de ajudá-la sem se envolver. Quando ela terminou sua narrativa, ele retrucou consternado. O que posso fazer por você, Greta? Diga-me, qualquer coisa que estiver ao meu alcance, não hesitarei em fazer. Ainda o amo, disse ela. Reatar o nosso caso é impossível. Não é o que pretendo. Sei que não sou mais uma mulher atraente, nem um homem mais vai me querer. Não se trata disso. Creio que fui bem explícito em minha carta. Mais do que isso, foi frio, cruel. Não fui. Só quis esclarecer as coisas e dar-lhe uma satisfação. Tem razão, revidou ela, voz pungente de dor. Não leve a mal o que digo, Arthur. Estou muito arrasada. Dá para imaginar. Aquele Mauro é um covarde. Deveria estar preso. Diniz ainda pensou em acusá-lo, mas do que adiantaria? Com toda a influência dele de valente, nada aconteceria a Mauro. Quem é que acusaria um advogado baseado nas palavras de uma prostituta e 2 cafetões? Ele não respondeu, mas não foi para falar de Mauro que o procurei. Imagino que não confesso do que estou curioso. Depois de tanto tempo, o que pode querer de mim? Ajuda. Como disse, farei o que estiver ao meu alcance. Não quero que pense que sou interesseira ou que estou querendo me aproveitar de você. Também não vou lhe fazer nenhuma chantagem, não é nada disso. Mas é que eu estou desesperada, não me conformo em viver assim. As pessoas me olham na rua, me apontam como se eu fosse uma aberração. É horrível. Posso imaginar, disse ele. Não pode não, ninguém pode. Eu, acostumada a ser cortejada por todos os homens, de repente me vejo nessa situação, me escondendo de tudo e todos. Apenas Diniz não me abandona. Ele parece gostar muito de você. Ele me ama, sei disso. Pena que eu não o amo. Será que já não está na hora de você considerar o amor desse homem? Ele sempre me pareceu muito dedicado a você. E mas também não foi para falar de Diniz que o procurei. Quero sua ajuda, Arthur. E vim procurá-lo. E vim implorá-lo. Você é o único que pode fazer alguma coisa por mim. Pois então, Greta, diga logo, o que é que posso fazer? Ela engoliu em seco e olhou no fundo dos olhos e disparou. Pagar as cirurgias plásticas que poderão corrigir o meu rosto e o meu pescoço. É só isso? Só isso? Para mim é muito. As cirurgias são muito caras. Nem Diniz tem tanto dinheiro assim. Só você, Arthur. Só você pode me ajudar. Entendo. Arthur considerou durante alguns minutos e quando voltou a falar já tinha tomado sua decisão. Pode deixar, Greta. Gastarei o que for necessário para que você recupere o seu rosto e seu pescoço. Vai voltar a ser uma mulher bonita. Você vai ver. Oh, Arthur, nem sei como lhe agradecer. Emocionada e agradecida, beijou-lhe as mãos e continuou. Pode deixar que não o colocarei em nenhuma situação embaraçosa. Sei que agora você vive bem com sua esposa e não vou permitir que ela descubra nada. Sei disso. Ele fez sinal para o garçom e concluiu. Vamos? Ele pagou a conta e se levantou puxando a cadeira para ela. De volta ao carro, ela abriu a bolsa e tirou um envelope estendendo a ele. Que é isso? Indagou curioso, tirando-lhe o envelope das mãos. A carta que você me escreveu. Não tive coragem de jogá-la fora e nunca mais a li. Estou devolvendo-a para que você faça dela o que achar melhor. Arthur teve vontade de atirá-la longe ali mesmo, mas não achou prudente. Greta ficaria muito magoada e ela já havia sofrido bastante. Em silêncio, guardou a carta no bolso do paletó e ligou o carro. Deixou a moça no apartamento de Diniz e foi para casa. Capítulo 33. Assim que Arthur abriu a porta, viu Felícia na sala andando de um lado para o outro, visivelmente transtornada. Graças a Deus, exclamou ela, tirando-se em seus braços e chorando assustada. Felícia, o que aconteceu? Tornou espantado, alisando seus cabelos e tentando fazer com que ela se acalmasse. Por que demorou tanto, Arthur? Quase me mata de preocupação. Eu me atrasei, só isso. Não é a primeira vez. Por que tanto alarde? É que deu no jornal um acidente horrível, um carro igualzinho ao seu. Pensei que fosse você. Ele a abraçou e beijou seus cabelos, estreitando-a com amor. Mas não fui eu. Estou bem.
Foi apenas coincidência. Ouviram um choro insistente e correram ao mesmo tempo. Bettina gritava a plenos pulmões e Felícia aproximou-se do berço. Era hora de amamentar novamente. Acho que deveríamos contratar uma babá, sugeriu Arthur. Nem pensar. Já se esqueceu da última que nos aprontou? Não quero correr o risco de perder Bettina também. Eu não suportaria. Apanhou a menina no colo e ajeitou em seu seio, dando-lhe de mamar. Por mais que Arthur insistisse, Felícia não aceitava a ideia de ter uma babá novamente. Não confiava em mais ninguém, e a única pessoa com quem contava era a mãe. Quando precisava sair, passava na casa de Ondina e deixava a criança, indo buscá-la assim que terminava o que tinha para fazer. Fora isso, não permitia que ninguém mais cuidasse da filha, nem Catarina, que considerava sua melhor amiga. Embevecido com aquela cena, Arthur sentou-se na poltrona e pôs-se a admirar mãe e filha, unidas num momento tão sublime e especial. Seus olhos marejaram e ele pensou no quanto as amava. Elas eram tudo em sua vida e ele agora se considerava um homem feliz. Vendo o seu ar extasiado, Felícia sorriu e aconselhou. Por que não aproveita para ir tomar um banho? O jantar está quase pronto. Ainda enleado por aquela cena tocante, Arthur assentiu. Tirou a gravata, o paletó, a camisa e atirou tudo sobre a poltrona que estivera sentado. Foi para o banheiro e logo ligou o chuveiro, sentindo imenso prazer com a água que caía sobre sua cabeça. Nem se lembrava mais de Greta. A carta, por completo esquecida, permanecia inerte no bolso do paletó. Esquecera-se também dela. Depois do jantar, Felícia fez Bettina dormir e foi para a cama. Apesar de cansada, envolveu Arthur num abraço e pousou-lhe um beijo prolongado e apaixonado. E ambos se entregaram ao amor. Quando terminaram exaustos, adormeceram e nos braços um do outro. Arthur nem de longe se lembrando do encontro que tivera com Greta. Na manhã seguinte, levantou-se, tomou café e fez o de jejum. Beijou a mulher e a filha e saiu. Foi só quando chegou ao escritório e Rose lhe disse que alguém chamado Greta havia ligado que ele se lembrou. A carta. Esquecera-se por completo no bolso do paletó. Não conseguiu trabalhar. Apanhou a mala em cima da mesa, deu meia volta e saiu correndo para casa. Ligou o carro rapidamente e saiu cantando os pneus, rezando para que Felícia não encontrasse a maldita carta. Em casa, Felícia recolhia as roupas espalhadas de Arthur, separando as limpas das sujas. Colocou a camisa para lavar e foi guardar o terno no armário. Como sempre fazia, vistoriou os bolsos à procura de moedas e papéis de bala que ele colocava ali. Até seus dedos tocaram algo que parecia um envelope. Sem nada desconfiar, Felícia o puxou. Era um envelope branco comum, sem nome ou remetente, e ela deduziu que não era uma carta postada. Curiosa, abriu-a devagar. Não estava acostumada a ler a correspondência, nem a fuçar as coisas do marido, mas aquele envelope em especial chamou-lhe a atenção. Talvez porque fosse frio e impessoal demais, o que não era comum numa carta. Sentou-se na cama com a carta nas mãos, pensando no que deveria fazer. Abria ou não abria? Abri-la seria um desrespeito. Não abrir aguçaria mais e mais sua curiosidade. Resolveu abrir. De qualquer sorte, perguntaria mesmo a Arthur do que se tratava, e como não tinham segredos, ele mesmo acabaria permitindo que ela lesse. Assim que leu as primeiras linhas, parou estarrecida. Reconheceu de imediato a caligrafia do marido e sentiu uma tontura. Aquilo era uma carta de despedida. Bem se via, mais que despedida. Ali Arthur admitia com todas as letras que possuía mais ou menos uma amante. Uma tal de Greta. Nunca ouvira falar. Lembrou-se de Lourdinha, com quem chegara a desconfiar um dia, mas sabia agora que não se tratava dela. A amante de Arthur era uma mulher chamada Greta, com quem ele se despedia. Havia mais de um ano, com a desculpa de que se reconciliara com a esposa. Um ódio surdo foi tomando conta dela, e lágrimas começaram a escorrer dos seus olhos. Teve vontade de atirar a carta longe, mas a curiosidade falou mais alto, e ela continuou lendo. Um mundo de indagações assaltando a sua mente. A carta fora escrita 1 ano atrás, mas o que fazia em seu bolso ainda hoje? E depois, ele não fora o destinatário, fora o remetente. Será que não entregara a carta a tal mulher? Ou será que se encontrara com ela depois dela mesma e ela mesma devolvera? E por que a devolveria?
Se era assim, só podia haver uma explicação. Arthur tornara a se encontrar com ela. Só podia justificar a devolução de uma carta de despedida. Agora compreendia por que ele se atrasara na noite anterior. Fora que, por enquanto, ela quase morria de preocupação, julgando-o morto naquele acidente funesto. Ele se divertia na cama da amante. Continuou a ler, já estava no final, quando a porta do quarto se abriu bruscamente, e ela viu Arthur entrar esbaforido, pálido feito cera. Ao vê-la sentada ali, com a carta na mão, rubra de raiva, tentou justificar. Felícia, não é nada disso que você está pensando. Seu cínico, cafajeste, então me desvelo de amor por você e é assim que me paga? Felícia, deixe-me explicar, por favor. Explicar o quê? Já está tudo mais do que explicado. Eu bem que desconfiei que você tinha uma amante. Nunca lhe perguntei nada, porque pensei que estivesse tudo terminado. Mas jamais poderia imaginar que você voltaria a se encontrar com ela. Mas eu não a encontrei. Não? E o que essa carta está fazendo no bolso do seu paletó? Agitou a carta freneticamente, bem diante do seu nariz, e continuou. O que foi que houve, Arthur? O amor acabou? É porque agora sou mãe? Por acaso estou tão feia e gorda que você sinta a necessidade de voltar a ter amantes? É a mesma amante? Felícia, você não está entendendo nada. Ah, sim, estou entendendo tudo. Entendo que essa mulherzinha, essa tal de Greta, deve ser uma vagabunda com quem você amou fazer sexo, não é? Amou tanto que foi procurá-la de novo. E ela, feliz da vida, devolveu-lhe a carta como um sinal de que tudo voltou a ser como antes. É isso, Arthur, não é? Vamos, confesse. Negue que ela é sua amante, se tiver coragem. Assustada com aqueles gritos, Betina, que dormia no berço ao lado da cama, pôs-se a chorar e a berrar, atraindo a atenção da mãe. Felícia correu para o bercinho, pegou-a no colo, balançando de encontro ao peito. Calma, minha filha, não chore, mamãe está aqui, não se assuste. Enquanto Felícia aninava, Arthur saiu do quarto às pressas e voltou logo em seguida, trazendo Hermínia pela mão. Gentilmente, retirou Betina dos braços de Felícia e passou à empregada, sobre o protesto da esposa. Não se preocupe, repreendeu ele. Hermínia está na família há anos, vai cuidar muito bem de Betina. Embora quisesse protestar, Felícia acabou permitindo que Hermínia a levasse. Era melhor mesmo que ela não participasse daquela conversa imunda. Depois que ouviram os passos de Hermínia descendo as escadas, Felícia se virou para o marido e disparou. Vamos, estou esperando. Negue que essa tal de Greta é sua amante. Nego, não tenho nenhuma amante. Ah, não tem? E quem é essa Greta? De onde surgiu? Por que você escreveu essa carta? Ou vai negar que a letra é sua? Não, fui eu mesmo quem escrevi, no ano passado, logo após a nossa reconciliação. Ah, já está começando a confessar, cachorro? Será que dá para parar de me ofender? Por que não se senta e me escuta? Meio a contragosto, Felícia sentou-se e olhou com desdém. Estou esperando. Arthur soltou um profundo suspiro, passou a mão pelos cabelos, já sentindo um início de desespero. Acontecera o que ele mais temia. Felícia estava a um passo de descobrir toda a verdade, e ele não tinha mais como negar. Rapidamente tentou pensar em alguma desculpa para dar, mas achou que não valia a pena. Até quando poderia viver sustentando aquela mentira? Enquanto ela não desconfiava de nada, até que era fácil, mas agora que ela sabia, como faria para enganá-la? E será que valeria a pena enganá-la novamente? Não pensou, já fora longe demais. Chegara a hora de lhe contar toda a verdade. Ele a amava de verdade, se ela o amasse, também haveria de compreender. E depois havia a Greta. Prometeu-lhe ajudar e não queria voltar atrás na palavra empenhada. Precisava contar a verdade a Felícia. Só assim se libertaria daquele peso e tentaria convencê-la de que Greta era uma infeliz, uma pobre coitada que precisava de ajuda. Respirou fundo, encheu-se de coragem e começou a contar. Conheci Greta cerca de 2 anos após a morte de Tiago. Eu estava desesperado. Você me rejeitava e me humilhava de todas as formas. Tentei resistir e durante 2 anos confesso que consegui. Mas você me deixava louco e eu acabei indo procurar nos braços de outra o amor que você me negava. Parou de falar e olhou para ela, tentando imaginar o efeito de suas palavras. Como dizia, eu estava desesperado e acabei conhecendo Greta. Onde? Onde a conheceu? Felícia perguntou. Num bordel, respondeu quase num sussurro.
mas Felícia não disse nada. Greta era uma prostituta. Conhecia e, bem, nós fizemos sexo. Felícia virou o rosto enjoado e recriminou veemente. Pensei que eu significasse mais do que uma simples prostituta. Não se trata disso, não planejei nada, mas eu estava desiludido, sentindo-me desvalorizado, repelido. O que queria que eu fizesse? Poderíamos ter conversado, disse ela. Ele saltou uma risada nervosa e contestou. Conversado? Deus sabe o quanto tentei conversar com você, mas só o que você fazia era me humilhar, me espezinhar. Dizia que tinha nojo de mim, que eu era repulsivo, asqueroso. Lembra-se? Ela se lembrava, embora tentasse esquecer. Eu estava fora de mim. Não precisa se defender. Não a estou acusando de nada. Só aceitei, depois de tudo, foi porque a amo. Se me amasse, não se atiraria na cama da primeira prostituta que aparecesse. Não seja injusta, Felícia. Pense direitinho. Eu sempre fui um homem viril. Como esperava que eu ficasse privado de uma hora para outra do corpo da minha esposa, da esposa que eu amava e desejava loucamente? Será que o sexo era mais importante do que tudo? Felícia perguntou. Se fosse, eu a teria deixado. E se não o fiz, é porque a amava. Mesmo sem ter sexo com você, não a deixei. E não foi por consideração ou medo, ou vergonha. Foi por amor. Eu sempre amei e vivi à espera de que você me aceitasse de volta. Era o que eu mais queria. Quantas vezes eu não tentei uma reconciliação? Quantas vezes não tentei fazer com que você voltasse a me amar? Quantas vezes não tentei fazer amor com você? Algumas vezes quase perdi a cabeça e a forcei, mas você me repelia duramente e eu acabava caindo em mim e me arrependia. Foi difícil, Felícia, viver com a mulher que amava sem poder tocá-la. Eu estava doente e eu, desesperado. O que mais queria era poder tocar em você, amá-la como sempre amei, mas você não me queria. E aí você arranjou uma prostituta. Não teve jeito. Greta se mostrou compreensiva e carinhosa. Não me cobrava nada e eu fui me acostumando com ela. Por isso saía quase todas as noites e só voltava de madrugada? Sim, eu ia ao encontro de Greta. No bordel. No bordel. Era onde ela vivia e eu me tornei freguesa assíduo. Embora gostasse dela, nunca amei e nunca enganei. Sempre fui sincera e deixei bem claro que o só queria era calor e compreensão. Fui em busca de sexo, mas confesso que encontrei também uma amiga. Só que não pude lidar. A única coisa que não pude lidar foi o meu amor. Se ela era tão boa assim, por que não ficou com ela? Porque era você que eu amava e amo. E por que terminou tudo com ela? Porque você me aceitou de volta e eu não precisava mais buscar sexo na rua. Podia ter com minha esposa, o que sempre sonhei, e foi maravilhoso. Não tente me amolecer, ainda não estou convencida. Convencida do quê? Do meu amor? Do que você e essa tal de Greta não se encontrem mais. Nos encontramos sim. Ontem ela veio me procurar. Eu sabia. Não tire conclusões precipitadas. Ela está com problemas. Que tipo de problema? Uma gravidez indesejada de algum malandro? Veio chantageá-lo para que você lhe desse dinheiro para o aborto? Ou quem sabe sensibilizá-lo com sua miséria para que você volte para ela? Não é nada disso. Greta veio me pedir uma ajuda para uma cirurgia. Cirurgia? Repetiu desconfiada. Que tipo de cirurgia? Uma cirurgia plástica. Só podia ser. Aposto como está ficando velha e quer melhorar a cara enrugada. Não, Greta foi violentamente ferida por um vagabundo que lhe marcou o rosto. Bem feito, disse Felícia. Não diga isso. Seu rosto e seu pescoço estão cheios de cicatrizes. São necessárias várias cirurgias para que ela volte ao normal. Ah, sim. E ela veio lhe pedir dinheiro, não é? Veio. E você concordou? Concordei. O que mais poderia fazer? Senti-me responsável. Por quê? O que você tem com isso? Foi por minha causa que tudo aconteceu. Rapidamente, Arthur contou-lhe o episódio com Mauro e Felícia revidou abismada. Pelo visto, você se envolveu com o pior tipo de gente. E o tipo de gente que frequenta esses lugares e qual tive que me acostumar.
Não me venha com essa. Não vá agora querer me fazer sentir culpada também. Você arranjou uma amante prostituta porque quis. O que você queria que eu fizesse, Felícia? Que virasse padre? Que fingisse não arder de desejo todas as noites em que havia? Lamento, mas sou um homem normal, com desejos normais. Precisava de sexo, sim. E onde estava você que não cumpriu o seu papel de esposa? Enfiada no quarto, chorando a morte do nosso filho, usando-o como desculpa para encobrir a sua frieza. Eu não o usei como desculpa. Estava sofrendo com a morte de Tiago. Eu também, só que eu continuei vivendo e você escolheu se enterrar em sua própria dor. E não foi só isso. De repente você passou a me repudiar e a me odiar mesmo. Por que, Felícia? Por quê? Por que me rejeitou e acabou se atirando nos braços de outra mulher? Felícia engoliu em seco. No fundo sabia que ele estava com razão. Sim, fora ela, com sua frieza e sua falta de respeito, que acabara empurrando para outra mulher. Lembrava-se que chegara a gostar que ele tivesse uma amante. Só assim ele não a aborreceria com aquelas coisas de sexo. Se era assim, por que agora reclamava? Por que lhe cobrava algo que por ela mesma fora a única responsável? Por que mentiu para mim esse tempo todo? Indagou sentida. Quantas vezes lhe perguntei se você possuía uma amante? O que você queria? Que eu dissesse a verdade? Que corresse o risco de você me deixar? Eu a amava, não queria perdê-la. Queria fazer amor com você, mas você não me aceitava e fui procurar sexo na rua. Mas não queria e não podia viver sem você. Depois que nos reconciliamos, você nunca mais perguntou nada, e eu pensei que não precisaria mais recordar esses anos negros em nossas vidas. Eu a amo, Felícia. Hoje, muito mais do que naquela época. Será que não percebe isso? Por que não acredita em mim? Não sei, você mentiu tanto. Não menti porque quis. Você sabe o quanto fui sincera e leal. Se menti naquela época foi por medo de perdê-la. E é isso. E por isso eu sofri. Quem me garante que não está mentindo agora? O meu amor. Duvido que não tenha certeza de que a amo. Você pode duvidar de tudo, Felícia, menos do meu amor por você e por nossa filha. Hoje somos uma família feliz. Acha que eu arriscaria nossa felicidade por causa de uma mulher que não representa nada para mim? Não sei, estou confusa. Raciocine, Felícia. Se não a amasse, por que ainda estaria com você? Tive todas as chances de me separar. Já havia até saído de casa. Por que pensa que eu voltei? Por que tornou a ver essa mulher? Já disse, porque ela precisa da minha ajuda. Só por isso? Eu juro. Nada mais? Nada mais. E a carta? Ela me devolveu ontem. Disse que não a queria mais. Por quê? Não sei. Talvez porque seja dolorosa. Dolorosa? Por favor, Felícia, acredita em mim. Não sei, Arthur. Preciso pensar. Preciso ainda digerir a ideia de que você está se encontrando com sua ex-amante. Do jeito como você fala, parece que me encontro com ela todos os dias em algum motel. Gostaria de ter certeza que não é assim. Ela está vivendo com outro. Está? E por que ele não paga a cirurgia? Porque não tem dinheiro para isso. Isso está me parecendo muito estranho. E se forem dois espertinhos tentando tirar-lhe dinheiro? Não são. Conheço-a bem e sei também que ele não é nenhum aproveitador. No meio da confusão, Felícia não sabia mais o que pensar. Precisava refletir sobre tudo, para só então tomar uma decisão. Reconhecia que fora ela que causara o seu envolvimento com aquela tal Greta e acreditava em Arthur quando ele lhe dizia que não tinha mais nada com ela. Ainda assim, precisava pensar. Vou pensar, Arthur. Preciso de um tempo para refletir sobre tudo o que você me contou. Por favor, raciocine com carinho e verá que a amo. Há mais alguma coisa que você gostaria de me contar? Disse ela. Arthur sentiu a garganta seca. Era agora ou nunca. Não podia perder a oportunidade de lhe revelar toda a verdade, inclusive e principalmente a verdadeira identidade de Greta. Apenas mais uma coisa, hesitou. E o que é? Greta. Seu nome não é Greta. Não? Como assim? Ela usa nome falso? Usa.
E daí? Seu verdadeiro nome não me importa em nada. Eu sequer a conheço? Parou, acometida de forte apreensão. O conheço. Conhece. Sentindo a sua hesitação, Felícia indagou ansiosa. Bem, e qual é o seu nome então? Lurdinha. Felícia não ouviu mais nada. Tomada pela surpresa e por forte comoção, sentiu as pernas amolecerem. O corpo foi enfraquecendo e ela desabou pesadamente no chão. Assim que abriu os olhos, Felícia sentiu imensa dor de cabeça e os fechou novamente, gemendo baixinho e levando a mão à testa. Sentiu que alguém acariciava seus cabelos e tentou abrir os olhos novamente. A visão nublada, a princípio, não distinguiu nada nem ninguém. Apenas um vulto ajoelhado diante dela, mexia nos braços devagar. E ela tentou se concentrar para identificar de quem se tratava. Arthur. Reconheceu. Era Arthur quem estava ali, aflito e amedrontado, chamando seu nome com insistência. Felícia? Acorde, Felícia. Ela regalou os olhos e o encarou. Você está bem? O que aconteceu? Você desmaiou. Desmaiei? Por quê? Lembrou-se de tudo e esperdigou-se rapidamente, falando com rispidez. Saia daqui. Felícia, não. Como se atreve, Arthur? Como se atreve a tomar por amante a mulher que matou seu filho? Não é bem assim. Não, é bem pior. Você ficou caidinho por uma assassina, uma prostituta assassina de crianças. Não planejamos nada, simplesmente aconteceu. Aconteceu? Como você é cínico? Aconteceu sim. Cheguei ao bordel sem nenhuma noção de que iria encontrar. Foi uma surpresa ver Lurdinha ali. Imagino. E que surpresa! E como fui estúpida! Por que não segui meu coração? Eu devia ter acreditado nas minhas suspeitas, quando ouvi Lurdinha proferindo seu nome naquela loja de lingerie. Já era uma prostituta, e eu a segui até o bordel em que trabalhava, sem saber que o meu marido era freguês preferido. Apesar de surpreso com aquelas revelações, ele não ousava encará-la. Será que vocês já eram amantes desde a época em que ela trabalhava aqui? Será que não foi por isso que foi procurá-la depois? Não diga absurdos. Despedi Lurdinha e coloquei sua foto em todos os jornais, contando ao mundo o que ela fez. Esqueceu? E foi justamente isso que a levou à prostituição. Que lástima, zombou. E foi culpa nossa que ela matou nosso filho. Você por acaso contou alguma mentira aos jornais? E o que ela queria? Que você fosse correndo oferecer seus serviços de babá aos nossos amigos? Depois de tudo, por acaso fui eu quem lhe ensinei o ofício de vagabunda? Não, foi você. Será que não pode perdoá-la? O que ela fez foi tão horrível assim que não mereço o seu perdão? Pelo visto, você já a perdoou. E como? Você não sabe o que lhe aconteceu. Não tem ideia do que ela passou. E o que eu passei? Importa? Você sempre teve a mim. Lurdinha não teve a ninguém. Ficou abandonada tentando procurar emprego, mas ninguém queria empregá-la. A notícia saiu em todos os jornais e era como todos a conheciam, a babá assassina. Pensa que foi fácil para ela? Pensa que ela não se corroeu de remorso também? Não é o que parece. Como pode dizer uma coisa dessas? Você não estava dentro dela, não sabe o que ela sentiu. Não sei e nem me interessa. Talvez não, mas sei que você, como mulher, generosa que é, e tem bom coração. O ódio que sentiu por ela não vai ao ponto de querer destruí-la. Ou vai? Felícia titubeou. É claro que nunca pensara em nada daquilo. Com a morte de Tiago, a única coisa em que poderia se concentrar era no seu próprio sofrimento. Jamais parou para pensar na dor de ninguém. Nem na do marido, que dirá de uma babá. Mas não era uma mulher insensível e retrucou insegura. Não, mas também não morro de amores por ela e não me interessa o que ela fez da vida. Nem o fato de ter virado uma mendiga? Mendiga? Senti uma pontada de piedade, mas ainda insistia. Foi ela quem procurou. Foi o que nós lhe oferecemos, com a nossa incompreensão, o nosso ódio, a nossa falta de generosidade. E o que você queria, Arthur? Que continuássemos com ela a nosso serviço depois de tudo? Depois do desgosto que ela me causou? Não, mas hoje me questiono se fiz bem em divulgar todo o drama e despedi-la sem qualquer gratificação.
negando-me a lhe fornecer qualquer referência. Por certo que sim. Imagine se ela fizesse a mesma coisa em outra família. Ser despedida, levar na consciência a culpa pelo seu destino, isso já seria para ela castigo suficiente. Não precisava ter colocado o seu nome e sua foto no jornal. Isso a marcou para sempre. Não sei por que se culpa. Você não teve culpa de nada com isso. Foi a imprensa quem se encarregou de execrá-la. Porque nós fizemos alarde. Se tivéssemos nos mantido reservados, nada disso teria acontecido. Mas fomos nós que fornecemos a foto de Lurdinha para os jornais. Lembra-se? Aquela em que ela segurava Tiago. Ele calou-se emocionado. Pare, pare, explodiu Felícia, tapando os ouvidos. Você não tem direito de defender aquela cortesã assassina. Não a estou defendendo, estou tentando ser justo. Você está apaixonado por ela, sempre esteve, por isso a defende com tanto ardor. Se estivesse mesmo apaixonado por ela, não teria esperado por você durante tantos anos. Teria pedido desquite e teria voltado a viver com ela. Você não faria isso. E a sociedade? E os nossos bens? Não sou um homem que vive de aparências, nem que me importo com os fuxicos sociais. Quanto aos bens, não sou ganancioso, e você já havia herdado um patrimônio considerável quando nos casamos. E você também sempre foi uma mulher rica. Mas teria que dividir comigo. Não sou ambicioso, Felícia, e nem você. Tenho certeza de que faríamos uma partilha amigável. Pois eu não. Só não me desquitei para não virar motivo de fofoca. Isso é desculpa. A quem quer enganar? Você nunca se importou com nada disso. Foi a desculpa que arranjou para justificar o fato de que também me amava e não queria me perder. Você está sendo muito pretensioso, disse ela. Estou sendo realista e honesto. Por que não pode ser honesta comigo também? Por que não confessa que sempre me amou e que estava enfrentando problemas por causa da morte do nosso filho? Problemas que até hoje não pude compreender. Mas não minta dizendo que não me amava. Não é verdade. Vi em seus olhos na noite em que nos reconciliamos, nenhuma mulher fez o que você fez. E se não for por amor. Ela desatou a chorar e Arthur abraçou ela com medo de que ela voltasse a rejeitá-lo, como das outras vezes. Mas Felícia não fez nada disso. Agarrou-se a ele e desatou num pranto convulso, entrecortado por soluços sentidos e amargurados. Aos prantos, desabafou. Sempre o amei, Arthur. Não sei o que aconteceu comigo. Estava cega, estava louca, desatinada. Perder um filho não é nada fácil, e creio que quis culpar alguém pelo meu infortúnio. Não podia aceitar o fato de que fora o destino que a tomara de mim. Ou que ele havia escolhido aquela morte, naquela idade, como minha mãe diz. Para mim, era mais fácil culpar alguém, mais fácil do que aceitar inclusive a minha própria culpa. Sua? Mas por quê? Você foi a única que não fez nada. Fiz sim, eu me omiti. Desde a manhã, quando acordei, senti um forte pressentimento. Havia tido um pesadelo naquela noite. Nem me lembro direito o que era, mas a impressão ficou uma sensação de que Tiago corria perigo. E a piscina? O medo me assaltava. E eu fiz milhões de recomendações a Lurdinha porque sabia do meu íntimo que aquilo iria acontecer. Não devia tê-lo deixado com ela, mas eu estava animada com a festa e queria que tudo desse certo. Negligenciei meu filho por causa de uma festa idiota. Ouvindo seu desabafo, Arthur estreitou ainda mais e sussurrou em seu ouvido. Felícia, não chore, não se culpe. Ninguém teve culpa de nada. Nem eu, nem Lurdinha, muito menos você. Talvez sua mãe tenha razão. Talvez Tiago houvesse mesmo escolhido morrer naquele dia daquela forma. Acredita mesmo nisso? Tornou surpresa. Não sei, nunca pensei sobre essas coisas. Mas o que sua mãe diz faz sentido, e eu vou procurar me inteirar um pouco mais no assunto. Você está tentando me consolar. Estou tentando fazê-la ver a realidade. As coisas aconteceram como tinham que acontecer. É lógico que cada um de nós teve sua participação no ocorrido, assim como participamos das vidas daqueles que nos cercam. Mas o que também vivemos, Felícia? Também estamos tentando aprender. Aprender o quê?
a viver, a ser melhores e mais felizes. E tudo isso dói. Hoje percebo quanto dói, mas precisamos acreditar no amor naqueles que nos amam. Se fizermos isso, seremos capazes de superar qualquer coisa juntos. Todas as nossas dificuldades serão mais facilmente compreendidas se nós nos compreendermos em primeiro lugar. Porque temos que nos desesperar e nos deixar consumir pelo ódio. Isso não faz mal a ninguém. A que foi o que o ódio a levou durante todos esses anos? A um vazio, a uma vida de tristezas e privações. Por que não nos damos as mãos e caminhamos juntos, como nos propusemos a fazer? Quando nos casamos, assumimos o compromisso de nos amarmos, nos respeitarmos e nos ajudarmos mutuamente. Por que olvidamos agora esse compromisso, se ainda estamos unidos pelo amor? Se não nos amássemos mais, não diria nada e seria o primeiro a sugerir que nos separássemos. A vida sem amor é muito triste, mas eu a amo e tenho certeza de que, apesar de todas as feridas e de todas as mágoas, você também me ama. E se nós nos amamos, devemos confiar um no outro e na perfeição da vida. Por que querer nos roubar a felicidade que arduamente conquistamos? Por que não nos dar mais uma chance de vivenciar o nosso amor? Confie em mim, Felícia. Confie no meu amor. Você é a única que meu coração. Você é a única em meu coração. Não o divido com nenhuma outra mulher, à exceção de Betina. Quer tirar dela também a oportunidade de ter uma família sólida e feliz? Um lar constituído sob os pilares do amor e da compreensão? Felícia estava surpresa. Jamais ouvira Arthur falar daquela maneira. Não sabia que ao seu lado o espírito de Tiago lhe sugeria aqueles pensamentos, aplicando em ambos forte dose de energia revitalizante. As palavras de Arthur eram tão sinceras, tão lúcidas, tão carregadas de amor, que ela não conseguiu contestá-las. Redobrou o pranto agarrada a ele e disse comovida: Não sei de onde tirou essas ideias, mas reconheço que são verdadeiras. Você é um homem maravilhoso, Arthur, e cega fui eu de não reconhecer isso durante todos aqueles anos. Não pensemos mais nisso. Vou deixar o passado ficar no passado. Nossa vida é no presente para o futuro. É neles que devemos nos concentrar, principalmente no futuro de nossa filha. Tem razão. Eu fiquei com raiva. É verdade, mas foi por causa da surpresa. Você e Lurdinha juntos foi um golpe duro demais. Você acredita no que eu lhe disse? Acredito. O seu amor é tão visível que salta aos olhos. Jamais poderia duvidar de que você me ama. Isso é cristalino, e eu seria uma tola se dissesse que não acredito. Ou então estaria tão envolvida pelo meu orgulho de mulher ferida que me deixaria levar por ele, e novamente colocaria uma barreira entre nós. Mas você tem razão. Não é o que merecemos. Não é o que nossa filha merece. Temos tudo para ser felizes, nós três. E o fantasma de Lurdinha não pode ser suficiente para turvar a nossa felicidade. Arthur a beijou longamente, abraçando-a com ternura. Vamos esquecer esse episódio então? Ou melhor, vamos esquecer o que cada um de nós teve que enfrentar para reencontrar o amor e a felicidade? Esquecer é difícil, disse ela. Tem razão. Se esquecermos, acabaremos apagando valiosas experiências da vida. Mas não vamos nos permitir que essas lembranças nos infelicitem mais. Vamos viver o nosso amor, a nossa alegria, de tudo o que temos para dar e receber um do outro. O que vivemos com outras pessoas e por causa de outras pessoas é passado, e no passado está. Sim, não quero mais pensar nisso. Você diz que não tem mais nenhum envolvimento com Lurdinha e eu acredito. Pode perdoá-la então? Pode perdoar-me também? Sim. Beijaram-se novamente e Arthur prosseguiu. E quanto a ela? Quanto a Lurdinha? O que será feito dela? Não quero mais pensar nela. Mas você disse que a perdoou. Perdoei, mas não quero mais vê-la ou saber dela. Então não perdoou nada. Se tivesse mesmo perdoado, não guardaria essa mágoa. Não acha que está exigindo muito de mim? Já não é o suficiente não sentir mais ódio dela e aceitá-la mesmo depois de ter tido um caso com ela? Olha, Felícia, não sou um homem religioso, nem entendo muito dessas coisas. Mas sou um homem justo e ponderado.
Para mim, perdoar significa esquecer a ofensa. Se você não consegue esquecer e se ainda mostra sinais de mágoa, então é porque não perdoou ou está fingindo para enganar a si mesma. Ou usou o perdão para camuflar o orgulho. Mais uma vez, guiado por Tiago, Arthur ia repetindo as palavras, sem nem se dar conta de que aqueles pensamentos não eram seus. Até ele se espantava com suas ideias lúcidas e Felícia muito mais. Como pode dizer uma coisa dessas? Tornou abismada. Não é o bastante deixar de sentir ódio? Já é alguma coisa, mas não o ideal. Não me cobre mais do que isso, Arthur. Estou fazendo o que posso. Entendo, e não quero forçá-la a tomar atitudes que não vêm do seu coração. Não é preciso você se violentar só para me agradar, ou fazer o que acha que deve me impor. O que tiver de fazer, faça de coração. Se é esse o máximo que consegue dar, então dê. Não precisa se culpar por isso. Só lhe peço que reflita mais um pouco sobre tudo o que lhe disse. Pense no quanto Lurdinha deve ter sofrido, e ainda está sofrendo. Ajudá-la neste momento seria um gesto muito bonito e desprendido. Se ela nos faz sofrer, nós também colaboramos com seu sofrimento. Será que não devemos isso a ela? Felícia não respondeu. Limitou-se a olhar para o rosto do marido, só agora notando a enorme semelhança entre ele e Tiago. Não sabia de onde vinha aquela ideia, pois Tiago morrera ainda muito criança, mas tinha certeza de que se ele tivesse crescido, suas fisionomias adquiriam todos os traços do pai. E a exemplo de Arthur, teria sido um rapaz muito bonito. Parado ao lado de ambos, Tiago lia-lhe todos os pensamentos e sorriu com a comparação da mãe. Efetivamente, ao crescer em espírito, seu rosto se assemelhara muito ao de Arthur, pois ele plasmara em seu corpo fluídico os genes do pai, tal qual sido se encarnado estivesse. Daí a forte semelhança entre ambos. Abençoou satisfeitos e partiu. Cumprira mais uma etapa de sua tarefa. E o pai fora excelente receptor de suas ideias. Era um médium muito bom. Pena que não havia ainda despertado para a espiritualidade, embora tivesse todo o potencial para isso. Arthur era de uma lucidez e de uma dignidade sem igual, o que era muito importante num médium consciente e disposto a colaborar. Tinha certeza de que logo o mundo espiritual poderia contar com sua valiosa colaboração. As palavras de Arthur, intuídas por Tiago, calaram fundo no coração de Felícia. Não tinha lembranças conscientes de suas vidas passadas, nem do mal que haviam reciprocamente se infligido, mas sentia que quase uma necessidade de perdoar Lurdinha e de ajudá-la. Era como se uma força invisível a impedisse ao perdão e à reconciliação. Mas como faria isso? A oportunidade havia surgido, mas ela não se sentia à vontade. Como fazer para concordar com aquela ajuda, que em termos financeiros nada representaria para eles? Capítulo 34. Felícia não estava decidida sobre o que fazer e Arthur não queria tomar nenhuma atitude à sua revelia. Prometera-lhe que nada faria sem o seu consentimento. E quando Greta ligou no outro dia, ele mesmo tratou de atender. Alô, Lurdinha? Ela estranhou o fato dele usar seu nome verdadeiro, mas não disse nada. Será que podemos nos encontrar? Precisamos conversar. Marcaram num restaurante mais afastado na hora do almoço. Greta chegou primeiro e Arthur apareceu pouco depois. Pediram seus pratos enquanto comiam e iam conversando. Quando é que poderei procurar o médico? Indagou ansiosa. Ele a fitou meio sem jeito, mas enchendo-se de coragem, objetou. Não sei se poderá fazer isso agora. Talvez tenha que esperar. Por quê? Ela mal conseguia esconder a decepção. Porque Felícia descobriu tudo. Em breves palavras, Arthur colocou a par de tudo o que havia acontecido. E ela se maldizera por haver entregue aquela carta. Como fui estúpida, recriminou-se. Agora não adianta reclamar. Fez está feito. Não quero que você ache que fiz de propósito. Não acho, Lurdinha. Isso nem me passou pela cabeça. Foi mesmo distração minha. Devia ter jogado a carta fora. Ela fez silêncio por alguns segundos e deu uma garfada na comida sem saboreá-la. E agora? Teremos que esperar. Não quero fazer nada sem o consentimento de Felícia.
Entendo, e acho que você tem razão. Ela já foi maravilhosa em poder me perdoar por tudo o que fiz. Felícia é uma mulher muito generosa. Tenho certeza de que vai cair em si e concordar em lhe dar o dinheiro. Foram para casa, Greta com o coração oprimido. Na primeira entrevista que tivera com Arthur, enchera-se de esperança, mas não podia imaginar que Felícia fosse acabar descobrindo e se opondo à ajuda. E ela tinha razão. Já não lhe causara mal o suficiente? Seria querer muito que ela realmente a perdoasse e ainda lhe desse dinheiro. Na certa, só dissera aquilo para não desagradar o marido. Agora que se reconciliaram, ela faria de tudo para mantê-lo ao seu lado, e na certa não queria que ele a julgasse insensível ou rancorosa. Durante toda a conversa, Arthur a chamara de Lourdinha, sem que ela lhe perguntasse o porquê. Ele estava certo, ela não era Greta. Fora Greta um dia. Seu nome era Lourdinha. Agora compreendia porque Valente insistia que o chamassem de Ricardo, seu verdadeiro nome. Valente era parte do passado, um passado ao qual ele não queria mais pertencer. Sua essência verdadeira era Ricardo, assim como a dela não era Greta. Era Lourdinha, e dali para frente voltaria a usar o nome de batismo. Quando chegou em casa, Diniz ainda não havia voltado. Ricardo e Eunice já haviam retornado da lua de mel e ela andava ocupada com suas tarefas domésticas. Estava até planejando adotar uma criança, o que causou certa tristeza em Lourdinha. Ela também gostaria de ser mãe, de levar uma vida normal como toda mulher. Esperou até que Diniz voltasse da boate onde se ultimavam os preparativos. Mais umas 2 semanas e poderiam marcar a inauguração. Assim que ela entrou, notou ar de abatimento. Ela ainda não havia dito que fora procurar Arthur, mas precisava contar. Ele sempre fora seu amigo e ela lhe teria agora uma grande consideração. Greta alarmou-se. O que houve? Está doente? Vem até aqui, Diniz, chamou-a, batendo com a mão na poltrona do lado. Preciso falar-lhe. Ele se aproximou e sentou-se preocupado. O que foi que houve? Você está tão pálida. Fui procurar Arthur. O quê? Você ficou maluca? Por que fez isso? Porque não aguento mais o meu rosto. Não posso nem me olhar no espelho. E desatou a chorar. Ele a abraçou. Alguma vez reclamei de alguma coisa? Não é por você, é por mim. Não me sinto bem comigo mesma. As pessoas me olham e me apontam na rua. São todas umas idiotas. Amo-a assim mesmo. Mas eu não me amo. Não posso mais continuar assim. Estou ficando velha. Quero ter uma vida normal. Casar, ter filhos, como Eunice fez. Você já sabe que Arthur já é casado e, pelo que me consta, está muito bem com a esposa. E quem falou em Arthur? Ele se afastou surpreso. Será que Greta conhecera outro homem? Está saindo com alguém, Greta? Não, e não me chame mais de Greta. Meu nome é Lourdinha. Cada vez mais desconfiado, Diniz soltou-a e coçou a cabeça, indagando, com medo até da resposta. Você vai me deixar? Não, seu tonto. Estou tentando lhe dizer que pretendo me casar com você. Que foi que disse? Isso mesmo que você ouviu. Pretendo me casar com você, ter filhos seus, ser feliz ao seu lado. Diniz mal cabia em si de contentamento. Aquilo só podia ser um sonho. Abraçou-a e beliscou-se, com medo de acordar e encontrar de novo a dura realidade. Está falando sério? Muito sério. A não ser que você não me queira. Você sabe que a amo, Greta. Lourdinha. Não quero mais que me chamem de Greta. Desculpe, Lourdinha, futura mãe dos meus filhos. Você me quer? Ainda tem dúvidas? Mas não posso mentir para você, Diniz. Você sempre foi meu amigo e não é justo enganá-lo. Quero me casar com você porque gosto de você e o respeito. Você é um homem bom e tem tudo para ser um bom marido e um bom pai. Mas amor, igual eu senti por Arthur, não sentirei por mais ninguém. Ele abaixou a cabeça e conteve 2 lágrimas nos olhos, mas retrucou com emoção. Não me importo, desde que seja sempre verdadeira. Não me importo com nada que você faça. Serei sempre leal a você. Respeito muito pelo que você é, por tudo que fez por mim. Jamais farei nada que possa envergonhá-lo ou desgostá-lo. Mas, para que isso aconteça, preciso antes estar bem comigo mesma. Tenho que fazer as cirurgias. E Arthur vai lhe dar o dinheiro? Depende da mulher dele. Por quê? Porque ela finalmente descobriu tudo sobre nós dois. Descobriu nosso antigo caso. Descobriu quem eu sou. Ele abriu a boca abismada e retrucou embabascado.
Arthur pode até tê-la perdoado pela morte do filho, mas a mulher dele é outra história. Ele disse que Felícia me perdoou. E você acreditou? Não sei. Arthur diz que sim e acha que Felícia vai acabar concordando em me ajudar. De qualquer sorte, tenho que esperar. A decisão final é dela. Passei a minha vida inteira esperando. Posso esperar mais um pouquinho. Muito bem. Se é o que você quer, é o que eu quero. Então só me resta aceitar e torcer para que essa tal de Felícia tome logo uma decisão. A única coisa que lamento é não ter dinheiro para ajudá-la. Não se lamente. Você já fez muito por mim, muito mais do que qualquer outro teria feito. Por isso, ser-lhe-ei grata eternamente. Pela primeira vez, Lurdinha tomou a iniciativa de beijá-lo. Sempre que faziam amor, era Diniz quem a procurava, e ela, embora o aceitasse sem resistir, deixava-se levar por uma passividade explícita, o que o deixava deveras desiludido. Ao contrário de Felícia, Lurdinha nunca fora uma mulher fria. Gostava de sexo e gostava de fazê-lo com Diniz, mas o que lhe faltava era sentimento. Lurdinha se entregava para satisfazer a libido de ambos, com ardor, mas sem calor. Mas agora, neste momento, Diniz podia sentir que ela o procurava pelo coração, e não apenas por desejo. Deu-se início à espera, a boate foi inaugurada e Lurdinha passava os dias à espera de uma notícia de Arthur, mas nada dele procurar. Pensou em lhe telefonar várias vezes, mas não achou boa ideia. Pressioná-lo seria pior. Ele, para não contrariar a esposa, acabara por dar um fora e encerrar de vez a questão. Por várias vezes indagou de si mesma se ainda o amava. É claro que vê-lo lhe causava muita emoção, mas ela sabia que ele estava perdido para ela e procurava não se imaginar em seus braços. Também jamais se perdoara pelo que acontecera a Tiago. Como poderia? Julgava-se culpada pela sua morte durante aqueles anos todos, amargurava-se com sua lembrança. Até então, nunca alimentara o desejo de ter filhos. Ser mãe era uma tarefa de muita responsabilidade, que ela não se julgava capaz de desempenhar. Era um fracasso nessa área. O que seria dos seus filhos? Tinha medo de negligenciar seus cuidados e causar-lhes algum mal. Mas não teria ela também direito à felicidade? Por que precisava se condenar eternamente por um erro do passado, cujas consequências jamais desejara? Se pudesse, teria trocado de lugar com Tiago na mesma hora. Só que não podia, e fora obrigada a suportar as consequências de sua omissão. No entanto, já se considerava quitada com a vida. Agora queria ser feliz. Queria ter filhos, sim. Tinha esse direito. Só lhe faltava coragem para dar o pontapé inicial. Desde o dia em que descobrira tudo, Felícia não voltara a tocar no assunto de Lurdinha com Arthur. Ele, por sua vez, também não lhe perguntava nada, mas ela sentia uma expectativa em seu olhar. 2 meses já haviam se passado e nada. Ela não se resolvia nem pelo sim nem pelo não. Pensava e refletia em tudo o que acontecera. Queria ajudar, mas o orgulho não permitia. Como poderia agora permitir que Arthur se aproximasse de Lurdinha e lhe dissesse que ela concordara em ajudá-la, depois de tudo o que fizera? Será que ela não a julgaria uma tola sentimental? Não se riria dela, vangloriando-se a sua esperteza? Não a tomaria por idiota por ajudar a mulher que contribuíra para destruir a sua vida? A seu lado, Tiago lhe dizia que não pensasse daquela forma, que pensasse o contrário. Ao invés de Lurdinha julgá-la uma tola sentimental, teria dela a ideia de uma mulher generosa e iluminada, capaz de perdoar e ajudar. Em lugar de rir-se dela, ser-lhe-ia eternamente grata, enviando-lhe energias de reconhecimento e amizade. Precisava pensar. Ora pendia para um lado, ora para o outro. Levou muito tempo para se decidir. Um dia estava sentado diante do espelho, pensando no que fazer, quando encontrou a solução. Sorriu para sua imagem refletida, pousou a escova na penteadeira e tomou uma decisão. Lurdinha estava em casa preparando o jantar quando ouviu a campainha soar. Largou a colher de pau em cima da mesa e enxugou as mãos no pano de prato. Correu atender a porta. Quem seria? Não esperava ninguém? Ao abrir a porta, parou abismada. Parada no corredor, a figura de uma mulher muito bonita, bem vestida, que a olhava com um certo contragosto. A princípio, não se reconheceram. Ficaram ambas se estudando. Lurdinha tentando se lembrar de onde é que conhecia. Será? Mas fazia tanto tempo. E depois era impossível que justamente aquela mulher estivesse ali. Não me convida para entrar, Lurdinha? Perguntou Felícia, olhando-a com ar grave.
Dona Felícia, gaguejou a outra, quase que paralisada pela surpresa e indignação. Claro, entre. Pouco à vontade, Felícia entrou e Lourdinha fechou a porta com cuidado. Indicou-lhe uma poltrona e ficou em pé, diante dela, pensando no que deveria fazer. Felícia estudou o apartamento com discrição e atenção. Era muito bem localizado e fora decorado com gosto, dando mostra de que ela não estava assim tão mal. Pelo visto, Lourdinha vivia um certo conforto, embora o apartamento não fosse propriamente luxuoso. Vim aqui procurá-la, começou Felícia, tentando não demonstrar o nervosismo que sentia. Por que você foi procurar meu marido para lhe fazer um pedido? Não pense que estou tentando me aproveitar, Dona Felícia. Interrompeu-a em tom de desculpa. Minha situação é realmente séria. Como pode ver? Ela exibiu o rosto e o pescoço e prosseguiu. Se tivesse condições, jamais iria pedir ajuda ao Dr. Arthur. Felícia sentiu vontade de dizer-lhe que não precisava fingir e chamá-lo de doutor. Duvidava que o chamasse assim depois de tê-lo conhecido intimamente. Mas aquele não era o momento nem a sua intenção. A seu lado, Tiago inspirava-lhe sábios conselhos para que ela resistisse à tentação do orgulho e evitasse a todo custo a oportunidade de humilhar a antiga rival. Ela não fez nada disso. Realmente, por uma fração de segundo, sentiu vontade de mostrar à outra a sua superioridade, mas conseguiu se conter a tempo. Não era uma mulher fútil nem rancorosa, muito menos má. Não lhe era direito apontar o dedo para Lourdinha em sua própria casa e acusá-la de erros para os quais ela mesma havia contribuído. Não estou aqui por causa do meu marido, observou Felícia, tentando demonstrar-lhe que queria evitar o desagradável assunto do seu caso amoroso. Estou aqui por mim mesma. Ele me contou tudo o que aconteceu e confesso que fiquei impressionada. Apesar de tudo, não lhe quero mal. Calou-se engolindo um soluço e abaixou a cabeça. Não queria que Lourdinha a visse chorar. O estado do seu rosto era mesmo uma lástima e ela não pôde deixar de se condoer. Mas Lourdinha, há tantos anos, guardando seus remorsos, atirou-se aos pés de Felícia e desatou a falar aos borbotões. Perdoe-me, Dona Felícia, perdoe-me. Por tudo o que lhe fiz, pela morte de Tiago, pelo caso com seu marido. Eu não queria que nada acontecesse como aconteceu, mas não pude evitar, nem uma coisa nem outra. Sofri muito, mas tenho certeza de que nada foi sem motivo. Fui eu, com a minha imprudência, que me coloquei nessa situação. Mas, por favor, não me julgue, nem me condene. Sou apenas humana, e o que é que um simples ser humano pode contra as forças da vida? Emocionada com as palavras e o tom de Lourdinha, Felícia fez com que ela se levantasse e se sentasse ao seu lado. Esperou alguns instantes até que ambas se recuperassem da forte comoção, até que retrucou. Não estou aqui para julgá-la, Lourdinha, muito menos para condená-la. Vim aqui porque, assim como você, também sofri muito. Todos nós sofremos. Cada um à sua maneira teve seu quinhão de sofrimento. Mas agora tudo passou. Descobri que amo meu marido. Reconciliei-me com ele e temos uma filha. Posso dizer que sou uma mulher realizada. Fico feliz por isso, soluçou Lourdinha com sinceridade. Não tenho motivos para lhe querer mal. Ao contrário, no tempo em que estive em sua casa, a senhora sempre me tratou muito bem. A vida é engraçada, não é, Lourdinha? Afastou-nos em meio ao ódio e à revolta, e agora nos reaproxima pela compreensão. Não sei exatamente o que está querendo dizer, mas fico feliz com essa reaproximação. Que bom, porque eu também estou feliz. Feliz e agradecida a Deus pela oportunidade de nos reencontrarmos. Feliz por poder ajudá-la, por ser a pessoa que pude, neste momento, livrá-la de seu tormento. Lourdinha ia dizer qualquer coisa, mas ela fez sinal para que ela se calasse. Eu não quero que pense que vou ajudá-la por mesquinhez ou por orgulho, para demonstrar a minha superioridade, ou quanto sou magnânima. Nada disso. Quero ajudá-la porque tenho condições de fazê-lo e porque você precisa de ajuda. E eu estou feliz por ser eu, porque essa foi uma ótima oportunidade de mostrar a você que não guardo mais ódio. O ódio que durante tantos anos alimentei por você. Hoje não existe mais. Meu coração está limpo com relação a você. Espero que o seu também esteja comigo. A senhora já me perdoou? A você e a mim mesma, por ter sido cega e ignorante. Ó, Dona Felícia, não sabe o quanto é importante ouvir isso da senhora. Logo da senhora, que pensei que jamais fosse me perdoar. Estamos todos perdoados, Lourdinha, porque a própria vida nos perdoou.
Se não fosse assim, não nos teria dado essa maravilhosa oportunidade de nos reaproximarmos e acertarmos nossas diferenças. Lourdinha beijou-lhe a mão e sentia-se grata e feliz. Não sabia se pela ajuda que Felícia estava lhe oferecendo ou pela oportunidade de poder lhe pedir o perdão. Tudo ficou acertado. Felícia contou a Arthur que o havia feito, e ele ficou emocionado e satisfeito com a esposa. Era uma grande mulher. Ele sempre soubera. A própria Felícia pediu ao pai que lhe indicasse um cirurgião, e ela e Arthur pagaram todas as despesas das operações. Foram 7 ao todo, mas valeu a pena. Ao final de alguns anos, Lourdinha tinha seu rosto de volta. Ela e Diniz puderam finalmente se casar. Os dois casais ficaram felizes. Para Lourdinha e Diniz, o final daquelas cirurgias representou o início de uma nova vida. Uma vida respeitável e digna. A boate estava indo de vento em popa. E, embora não os tornasse rico, rendia o suficiente para lhes proporcionar uma vida bastante confortável. Embora sem ostentação. E nem ele nem Ricardo tinham ambição de ser milionários. O que queriam era poder viver em paz com suas novas famílias. Para Arthur e Felícia foi uma vitória, principalmente para Felícia. Vencera novamente. Vencera a repulsa do marido, o medo de ser mãe, o ódio de Lourdinha. Sentia-se realizada. A única coisa que ainda entristecia era a falta de Tiago. Mas as idas ao centro espírita foram esclarecendo e tornando-as mais compreensivas. Ela, Arthur e Bettina tornaram-se frequentadores assíduos, e Arthur colaborava mais diretamente com os trabalhos mediúnicos. Era excelente médium, além de muito responsável e dedicado. O que mais poderiam querer? Epílogo. 24 anos se passaram desde o casamento de Lourdinha e Diniz. Bettina contava agora com 27 anos, e há 4 estava casada com o filho de um rico industrial. Na sala da maternidade, contorcia-se com as dores do parto. Do lado de fora, o marido e os pais esperavam ansiosos pela chegada do bebê. O parto foi relativamente tranquilo, e Bettina deu à luz a um menino rosado e robusto. Na janela do berçário, Felícia o olhava admirada. Como se parecia com Tiago, seu querido Tiago. Vendo ali o neto deitado na incubadora, pensou no filhinho que há tantos anos se fora. Por onde é que andaria? Algumas vezes recebera mensagens suas na mesa de psicografia, mas, de uns tempos para cá, elas haviam silenciado. Fitou novamente o neto, sentindo a emoção dominá-la. Seria possível? Seria Tiago quem estava ali naquele berçário, pronto para reingressar no mesmo seio familiar que há cerca de 40 anos havia abandonado? Será que ele teria tido a permissão de reencarnar após tão curto período na vida espiritual? Não sabia, mas sentia em seu íntimo que aquilo era possível. Entretanto, olhando para o netinho, pensou que nada daquilo tinha mais importância. Fosse ou não fosse Tiago quem estava ali, o fato é que ela já o amava. Viu quando a enfermeira foi apanhá-lo na incubadora para levá-lo à mãe, e acenou para ela. Foi andando atrás dos dois, toda embevecida, até que alcançaram o quarto de Bettina. Ela o tomou nos braços e, pela primeira vez, deu-lhe de mamar. Mãe e filho, a princípio desajeitados, tiveram que ser auxiliados pela prestimosa enfermeira. Em seguida, Bettina colocou-o para rotar e tornou a adormecer. Felícia tudo observava, coberta de admiração e entusiasmo. Vendo que o neto adormecera, indagou a Bettina. Posso segurá-lo? A filha sorriu meigamente e fez que sim com a cabeça. Na mesma hora, Felícia tirou do seu colo e ajeitou-o no seu, cuidadosamente. Olhou seu rostinho miúdo e rosado. Ele era tão lindo, tão carequinha, a boquinha como um botão de flor. Parecia um anjo iluminado. Chorou emocionada. Naquele momento, teve a certeza de que era Tiago quem segurava nos braços. A mãe e o pai haviam desencarnado havia muitos anos, de forma que ela agora somente podia contar com o marido e a filha. E agora? Tinha seu neto. Tinha seu Tiago de volta. Parado perto de Bettina, Arthur a olhava. Sabia em que ela estava pensando. Sentira a mesma coisa. Intuitivamente aproximou-se dela, deu-lhe um beijo nos cabelos encarnecidos e com olhos rasos d'água indagou emocionado. Não terá válido a vida? Ela, tomada pela magia daquele momento, encarou-o de volta e respondeu com voz trêmula de emoção. O que mais valeu a pena foi ter amado você. Fim.